Ele só quer as minas que tem cabelo liso. Daí, mas eu tenho sempre. Vai rir não, cara. Não é pra isso. O romance, rapaziada, ele faz acordar o dia de amanhecer e dizer um... Bom dia, gente. A obra de hoje é baseada no romance. Fala aí quem tá querendo um romancezinho. Romancezinho pra acalmar os nervos, né? De vez em quando é que é bom. O mundo dá volta. Hoje eu tô aqui embaixo, amanhã eu vou estar tudo bem. A Su é a nossa crush, linda. Ela é até cínica, considerada do ponto de vista dos alunos da escola. O Ro é o nosso protagonista, cara Sigma, só do jeito padrão dele lá. Inclusive, na hora ela pergunta do porquê ele tá encarando ela tanto assim, né? Mas ele fala, pô, tu me mandou tu desenhar a ti, como é que eu vou não olhar pra tua cara e vou te desenhar sem ver como é que é teu rosto? Ela que fez questão de fazer esse desenho, mas ela fala pra ele fazer o desenho sem olhar pra cara dela. Ah, eu vou desenhar com minha bunda. Ué. E nessa hora eu te digo que o cara foi atacante, meu compadre, dizendo que sempre soube que ela ficaria bonita num perfil de papel. Quando ele fala isso, começa a desenhar do jeito Sigma dele. Ah, as orelhas dela chega a ficar envermelhada, rapaziada, não tem como, entendeu? Então tá, ele fala que tem que fazer os olhos dela agora, né? Ele precisa olhar diretamente pra cara dela. Mas ao invés de olhar pra cara dele, simplesmente ela vira pro outro lado. Filha, eu disse que eu tenho que desenhar teus olhos, tu tem que olhar pra mim. Mas ela não deixa, falando que ele tem que usar a imaginação e se vira pra desenhar. Ah, é pra desenhar assim só amanhã. Tá, me dá uma foto pra poder... Lá você vai, mais um dia dele tentando desenhar ela, né? Porque ela tem que tornar isso tão difícil, sendo que foi ela que fez questão de desenhar um negocinho dela. E naquilo, nada. Chega a outra pra cima dele, né? Toda bonitinha chegando perto dele. Seu nome é Jang-ha, que perguntas e por acaso ele tá desenhando de novo, né? Já puxando a cadeira e acertando do lado dele, né? Sem nem permissão. Ela quer dar uma olhada porque ele fala que é o desenho da Su. Até porque ela quer ver e tá curiosa, né? Pega o toco de papel na mão e vai dizendo que esse desenho tá até bonito, mas ela quer ir pra quê? Pra um Instagram, aparentemente. O que a Jang-ha dá uma olhada em cima assim? O desenho parece até bonito, mas não ficou bom não. E o quê? E eu te perguntei alguma coisa? Ai! Ô putado, cadê tu? Mas trocando de assunto, ela quer saber se por acaso ele acha a Su bonita. Ele fala que é, talvez, né? Mas o que ela quer saber agora é se por acaso ele pode desenhar ela também. E vai lhe dar algo melhor do que um sanduíche que a Su falou que ia dar pra ele. Algo melhor? Ué, o que vem na cabeça é só pizza e McDonald's. Ué. Até do nada vim por trás dela, a Su, mandando ela vazar da tua carteira agora. Bora, vagabunda piranha. As duas criaturas lá do fundo, Patati e Patatá, já ficaram assim, né? Querendo caçar briga, falando que, pô, tá louca? Fala direito. Eu tava falando com ela que tava usando minha carteira. Não falei contigo, cala tua boca e fica no teu canto aí. Meu irmão, na hora, o Patati já queria forçar pra cima já, mas Patatá segurou. Jang-ha se interfere no meio, falando que não há necessidade de tanta briga. Ela vai só se levantar da carteira e vai deixar ela ficar de boa no lugar dela. Até aproveitar e chamar a atenção da Su pra dizer pra ela que pensou que ela nunca teria Instagram. Quer dizer, assim, se ela quisesse flertar tanto assim com o nosso Sigmazinho, era só ter falado pro Ro que queria sair com ela, mas o Ro se intromete no meio, mandando pra ela que não é assim, e que fala que já queria desenhar a Su desde o começo. Não é porque ela tá dando em cima dele. Que isso, meu compadre, deixou até ela sem palavras agora? E de sequência, manda ela não ficar parada lá e manda ela sentar de volta na carteira do lado dele, porque ele precisava terminar de desenhar ela. Ai, aqui até meu coração começou a bater marabas também. Eu vou dar pra ele. Essa foi tão lata na lata, velho, que simplesmente a Jang-ha teve que sair de lado e cabeça baixa, sem caçar confusão. Patatá até fala pra ele tomar cuidado com a boca dele, se ele não quiser tomar um soco no meio da boca. Você vai fazer alguma coisa depois da escola, a gente podia... Eu vou jogar. Caralho, tô com uma raiva, bicho. Tô com uma... E nesses desenhos que ele tava fazendo, ela fala pra ele sair um pouco de perto, porque tava muito colado, que ela tava com calor. Então ele fala que ele senta do lado dela, não dá pra sair de perto, é o jeito que ela tá querendo assim. Então talvez ela pense que devesse apenas usar saia, por esse motivo ela tá com calor, por causa da calça. Que isso? Vocês entenderam? O papo de usar saia, ela quer ver o que ele vai dizer sobre a saia dela, mas como o idiota não pegou no ar, ela teve que chamar a atenção dele e perguntar se ele por acaso prefere que ela use saia ou calça. Ele fica meio que assim, e porra, claramente isso aqui é um flerte na cara, fi. Quem que pergunta a porra dessa pro cara se não gosta dele? Mas ele travou tanto que ela mandou só esquecer o que ela tinha dito. Finge que não falei nada. Mas mesmo assim ele volta a responder que não fala sobre as outras pessoas, mas dizendo só 90, ele acha que saia ficaria bem nela. Jogador, cara, esse menino aqui, hein? Só que as coisas dão um pouco de travada porque ele vai pra cara dele e pergunta se ela tá ignorando ele de novo, né? Só de responder alguma coisa, foi ela quem perguntou. Aí tu dá uma olhada pra cara dela, tá ignorando sim, pô. Não sabe onde enfiar a cara se tiver um buraco
na parede e já enfia lá dentro já. De novo pra trabalhar, chega outra guria. Essa aqui é a presidente de classe que chega perguntando se o outro é um pouco de tempo pra ela, né? E detalhe, ela transpira muito, rapaziada. E aqui vem uma reflexão bonita. Nem sempre a mina tá suando porque ela gosta de ti, por estar do teu lado. Às vezes só tem uma doença. Caralho, peguei pesado. Apesar que eu acho que não tem nada a ver com o que eu falei aqui agora. Esqueci de acabar de falar. Esqueci. Ele falou que tá ocupado, velho. Tá conversando lá com a Su, tu não tá vendo, não? A Su não é igual ele, não. Que evita de falar as coisas na cara. Só manda o seco falando que eles estão ocupados. E tu fede, sai de perto de mim, carai. A Su não tem um trava na língua pra falar. Se a guria fede, ela vai falar que a guria fede, mas a guria simplesmente senta do lado dele sem nem se importar com o que a Su falou. E já manda aquela, se ele pode ficar só um pouquinho lá pra conversar um assunto que ela não vai demorar muito. Quando ela se aproxima assim, ele fica todo envergonhado, sabe nem o que vai dizer, só aceita. A Su não gostou muito porque deu pra reparar que ela tem algumas coisas que ela nunca vai ter, velho. Tipo, a Su não tem aquele tamanho de peitão assim, né, pô? Não tem como ter. E esse argumento aí ela perdeu, sem ninguém ter dito nada pra ela. E ela saiu da carteira lá. O outro pergunta pra onde é que ela tá indo, né? Você vai pegar água lá também? Pega pra... Rapaz, mas tá difícil conversar com essa mulher, hein? Tá, mas em direto ao assunto, sobre o que a presidente de classe quer falar. Ah, ela só quer que ele fique um pouco mais de tempo na escola, né? Se ele pode ficar depois da aula pra conversar um pouco com ela. Ele só aceita, a Su volta pra sala de aula, começa a arrumar as coisas dela pra poder ir embora. E quando ele vai olhar pra cara dela, amigo, é melhor nem perguntar nada pra ela se ele não quiser apanhar hoje. Então ele volta e fala que esquece, né? Tá de boa aqui, pô, conversar contigo hoje não. Porque obviamente ele não entende do porquê ela tá tão puta com ele. A guria não dá nenhum sinal disso tudo. E vem de lá pra cá a presidente de classe. Sorto que o cabelo dela no vento. Até agora tava preso. Ele repara que o cabelo dela tá solto. Não só ele, como a Su também repara isso aí, fi. E ele é tão atrevida que ela pergunta se ele gostou do cabelo dela solto. Ele fala que sim, achou até bonitinho e tudo mais. E a Su pegou e vazou pra não escutar mais nada. Senão dali ela já saiu com a cadeira na cabeça da guria. Acertou. E essas mulheres é muito difícil hoje em dia. Como ele ficou mais tempo lá na escola, ficou só ele e a presidente. E ele tava arrumando os papel lá, de sei lá do que caralho que era. Só sei que o menino tava desenhando bonito. O cara é desenhista profissional. E chega a presidente perguntando se as coisas estão indo bem com ele ali, né? Ele fala que sim, mas a pergunta real que ele quer fazer é o do porquê ela não falou desde o começo que era pra ele ficar lá depois dela pra ajudar ela com a decoração da sala de aula. Quer dizer então que tu esperava outra coisa, safadinho? Emocionada, né? E do outro lado, a coitada da Su tava voltando pra casa dela, pegando o buzu, sozinha, tadinha. Ninguém do lado dela. E ela ficava pensando em assistir um negocinho de televisão ali, que, porra, o moleque nem deu sinal de vida pra ela. Olha como é que ele ficou todo envergonhado quando chegou lá presidente de classe, certo, ok, é o jeito que ele tava falando. Ele nunca ficou assim na frente dela. Porque deixou ela puta, né? Obviamente. Aí na hora, corta um pouco do assunto, até porque chegou o buzu pra poder levar ele de volta pra casa. E ela vai caçar a carteira dela dentro da mochila pra poder pagar o buzu. E adivinha, esqueceu dentro da sala de aula. E o melhor se fazer é voltar. E na sala de aula, a presidente tava lá, esticando os braços, falando que tava cansada já. E fala que agora eles só precisam colocar os desenhinhos no quadro, né? Só falta isso. E não demorou muito, porque ele achou que ia ficar até mais tarde lá mesmo, mas não demorou tanto assim não. Até naquilo, enquanto ela colocava um por um no quadro da sala de aula, ela aproveitava pra chamar a atenção dele, meus compadres. Perguntando se também ele acha que ela soa muito, né? Porque ela tem essa doença do suor aí. Em resposta, ele só fala o que ela quer ouvir, né? Que realmente não, porque ela cheira bem, na verdade. Ela não soa e cheira tão mal do jeito que o pessoal comenta pra ela. Enquanto amarrava teu cabelo, nesse caso ela troca um pouco da pergunta: o que ele faria se sua namorada soasse assim? Rapaz, tá todo mundo querendo dar pra esse moleque na escola, não tô sabendo? É, ué. Mas pra responder de novo, ele vai e fala que carregaria muitas toalhas pra elas se secarem enquanto andasse. Ela cai na risada, falando que ele realmente é engraçado. A resposta dele não foi tão ruim assim, mas pergunta do porquê que a Su sempre é tão cruel com ele, né? Que ela não gosta da atitude que ela tem com ele. E o que ela quer saber de fato é o que ele pensa sobre a Su. O quão terrível ela é ou ela é gente boa na opinião dele? E bem, pra responder, ela só tá sendo honesta. Quando, por exemplo, ela falou lá que a presidente suava muito, ela só falou a verdade. E quando ele falava que gostava disso na personalidade da Su, ela tava lá escutando. Meu gurizinho, o negócio agora começava a ficar um pouco interessante, hein? Gostei. Mas mesmo assim, ele se despede, falando que se ele basicamente precisa voltar pra casa pra jogar, e se tiver algum problema lá com a Su, é só falar com ela. E no próximo dia de escola, bem de manhã cedo, ele chegou primeiro na sala de aula, até do nada chegar a Su. Vocês se lembram que ontem ela perguntou se ele gostava de mulher com saia? Me adivinha do que ela veio pra escola hoje?
Respeite! Saia. Ih, rapaz, coração chegou a bater. E o cara é atacante. Deixa no ponto não. Já disse que parece que ela ficou muito melhor do que ele esperava de saia. Aí ela chegou a corar as orelhas de novo. Seu tarado, como é que é? Se depender dela, daqui pra frente não vai só pra baixo. Aparentemente, depois disso, a professora deu uma explicação que eles deveriam escrever um relatório com base em uma apresentação de filme que eles deveriam assistir. E a Su ia chamar ele pra ir junto com ela no cinema pra assistir, como se fosse encontro, mas é trabalho de escola. Até chegar um desgraçado filho de uma... no meio popular, mas muito estranho, dizendo lá que ele deve se lembrar do tal Patati e Patatá, que os caras estão participando de um tal bagulho lá de atribuição de box, como se isso tivesse alguma coisa a ver com o assunto. O real fato é que ele só queria perguntar pro Rô se ele poderia ir junto com ele na tarefa, né? Até porque tem umas gurias muito bonitas que querem conversar com o Rô, e o melhor a se fazer é chamar ele pra ir junto. Só não deu muito certo quando ele for chamar a atenção lá da Su. Aí ela ficou puta. Desculpa aí, pô. Vou te encher o saco mais não, foi mal. Não é à toa que ela tá puta com ele, porque o cara chegou na pior hora possível pra interromper a hora que ela ia chamar o cara pra sair, velho. Mas o atacante aqui não deixa barato. O Rô já manda pra cima dela que se ela não tiver ninguém pra poder fazer o trabalho de escola, ela gostaria de ir junto com ele. Ele fez de novo! Ele fez de novo! As coisas estão indo rápido demais aqui. Se continuar assim, daqui 3 capítulos a obra já acabou, caralho. Porra, esse moleque tá muito atacante. Então mais tarde, naquela noite, que era o dia que eles deveriam sair, com aquele monte de roupa no chão e ela procurando roupa, ela manda o famoso não tenho nada pra vestir. E era melhor ela ter pelo menos perguntado pra ele o que ele gosta, né? Pra assim ela saber o que deveria usar. Até do nada chegar a irmã dela, falando do porquê ela tá suspirando tanto assim. Não dá nem pra mais suspirar dentro de casa, senão os outros escutam. Mas a Su manda deixar ela em paz. Vaza daqui. Mesmo assim ela não faz. Dizendo na cara da irmã que ela sabe que ela vai ser com aquele cara que desenhou ela no quadrinho, né? Mas não era o encontro. Era só um negócio de escola. E era verdade, era um negócio de escola. Mas ela levou como se fosse um encontro. E a irmã dela só sabe disso porque real tem uma fotografia dela desenhada pela mão do Rô. E a irmã faz questão de ajudar a Su. Porque, diferente da Su, a irmã dela namorou lá na infância. Pera aí, namorou na infância? Acho que o contexto tá meio errado aqui. Do outro lado, ele já tava debaixo do apartamento dela esperando ela. E ele não tinha noção de que isso era pedir pra chamar ela pro encontro, né? Mas mesmo assim ela foi e apareceu, perguntando se ele havia esperado muito. E olha isso, minha rapaziada. Olha como que ela me chega, filho. Coração chega a bater, bichinho. E ele vai aproveitar pra falar que ela tá muito linda. Eita, porra. Ele fez de novo! Então, agradece. Brigadinha, pô, por dizer que eu tava tão linda assim. E aí o dia se passou, meus compadres. Era eles tomando sorvete no meio do caminho, passeando pelo shopping, até chegar a hora lá de ir pra peça que eles deveriam ver. Eles não botavam muita fé que a festa fosse tão bonita assim. Festa. Eu acho que era peça o nome. É, ué. Depois disso, ela perguntava se ele achou a peça tão bonita assim. E é claro que ele achou, mas principalmente olhando pra cara dela. Então ela vai e se despede dele porque ele tinha levado ela até em casa. E assim ela agradece. Na hora ele virou pra trás, virou pra frente, olhou pro lado. Aí foi embora pra cá de volta, né? Quando ele chega no barraco, já deita e pensa: cansei, meu compadre. Agora o que falta é só escrever o relatório, né? Porque isso tudo aqui não era pra ser encontro, não sei se você percebeu. Aí ele fecha o olho e tenta lembrar o que aconteceu na peça. A musiquinha que tava tocando. Mas olha o que ele passa na cabeça na hora. Ai, o coração chegou a bater, bicho, não tem como entender isso não. E aqui fudeu. Ele não consegue lembrar de nada, a não ser da cara da Su. E a Su no barraco dela tava sendo perguntada pela irmã dela como que foi. Claro que ela não queria responder, tava com medo de ter feito alguma coisa errada. Mas dia seguinte na escola, a presidente tava batendo isso na mesa, mandando todo mundo escutar que a primavera tá quase acabando. E eles devem ter percebido. E escreve no quadro que agora vai começar o dia de esportes. Eles têm esporte chegando. Que porra que é essa aí? Falou de esporte, meu compadre. Patati é o primeiro a entrar na fila. Esse aqui é o campeão de luta livre, né? Não tem como, o bichinho é massa demais. O que a gente tem conclusão é que isso daí vai ganhar. Não tem como o que dizer. Luta livre, pô. Até do Neida chegar lindofo no ombro do Rô, perguntando se ele não se importa, ele pode conversar com ele rapidão. A visão que ele quer passar dessa vez é sobre a tal Sorra, que se transferiu pra lá o ano passado. Ele se lembra dela, né? Ele fala que, eu lembro dela, pô. Ela tava aqui na classe, se apresentou? Nem isso que eu quero dizer. Ela tinha se apresentado. Basicamente, no dia que ela se apresentou, ela entrou e falou que queria se inscrever para o revezamento de corrida. Isso porque essa lindeza aqui, não tem como falar que essa morena aqui é feia. É feia. Não tem como, bicho. Bote ela no meu porão pra tu ver se não passa a faca. Esqueci de acabar de falar. Esqueci. A Sorra simplesmente é uma fodendo atlética de medalha de prata nacional, filho. E esse não é o ponto principal que o Lindolfo quer chegar. É sim o Instagram
Instagram dela. Vai lhe mostrar um negocinho. Vem cá, mas tu partilha um negocinho do Instagram dela aqui. Essa aqui, meus compincha, é a Sorá na Nacional quando ela ia começar a correr. E depois nessa outra foto, ela recebendo a medalha dela. Agora, se você dá uma olhada mais pra baixo aqui, tu consegue ver, tá vendo o negocinho lá embaixo ali, ó? Do nada até brotar a Su no meio daquilo e perguntar o que ele tá fazendo na cadeira dela. E principalmente por que tá mostrando a foto de outra mulher pro rosinho dela. Aí acabou no argumento, né? Já levando essa vazada. Foi mal aí, pô. O que deixa a Su até puta com ele, porque, porra, como que tu pode ficar olhando esse tipo de coisa, velho? Ele não entende, né? Como se ele tivesse algum compromisso com ela. Por que eu fiz de errado? Antes de ele falar alguma coisa, ele só fica pensando. Nisso até do nada ela se lembrar dele falando pra ela que ela é linda. Aí o coração chegou a bater, só manda ele parar de fazer o que ele tá fazendo isso aí. Para de falar que é alguém como aquele cara lá, aquele cara não presta. De novo ele volta a perguntar do porquê que ele deveria fazer isso, né? Até porque, né, como se tivesse os dois namorando. Ela não sabe, só faz o que ela tá mandando. Até no meio daquilo, ela dá uma escutada de alguém roncando do lado. Um cara que sempre dorme na sala de aula. Tava aparecendo eu depois de comer a comida da merenda. Mas o Lindolfo tem um jeito específico de chamar esse maluco pra acordar. Só olha. Hyungmin, acorda, pô. Tem que contar perto do teu ouvido que tá quase na hora do almoço da escola. Falou em almoço, o maluco já levantou lá em cima. Cadê a comida? Me deu lembranças agora. A presidente da turma já pergunta se por acaso o Hyungmin ele vai participar de algum evento, né? Que no mínimo eles precisam de 2 ou 3 pessoas fazendo alguns eventos ali. E ele fala que vai fazer tudo, meu compadre. Esse é o tal do Hyungmin, campeão de kickbox. Cara, é foda, patroa. O que Patati já disse que ele é muito foda, né? Que vai também participar junto com ele. Tá, mas você não tinha dito que tinha comida pra comer? Quando ele ficar sabendo que não tinha mais comida, já começa a dormir de zóio aberto ali mesmo. Depois dessa, logo a presidente começa a colocar as classificações. Hyungmin vai pra luta livre, né? Sorra vai pra revezamento e corrida de 3 pernas, adivinha quem que vai participar? Os dois, coladinhos, sem nem dizer que iria participar. Su e Ruo. Dia de esporte chegando, não repare muito bem nessa imagem aqui, foi feito igual o buraco do meu. Ignorando a alta qualidade, dá pra ver que tem muitas baraquinhas, design, foto, trem todo. E a Su tava lá tomando água, né? Vendo enquanto o Ruo tava terminando mais uma prova. E terminaram bem os dois. Nisso ele pergunta se alguém tem algo pra dar pra ele. A primeira a se oferecer, obviamente, era a Su. Falando que se ele quiser, ele pode pegar dela, toda envergonhadinha. Aí sim, né? Como essa garrafa de água dela, o mínimo a se fazer é tu não colocar a boca da garrafa de água na sua boca, porque seria meio nojento. Mas até ela falar isso aí... Falei pra ele não tomar na boca. Ah, mas o cara não tá fazendo uma porra dessa, velho. Mas nem fodendo. Aí chega a porra do Lindolfo e pede água também. O cara vai dar a garrafa de água dela pra ele. É piazinho na hora, ela já grudou no pé da cabeça do maluco, chegou no braço dele, dele a cutucada bem no gogó, guri. Que na hora o moleque desmaiou, que nem um saco de bosta. Detalhe, tudo isso por conta de uma fodendo garrafa de água. Eu também já vi a guerra começar por bem menos. Sou da época dos Tiranossauro. Quem realmente ficou impressionado com isso foi Patati e o Hyungmin, porque os dois são profissionais de luta. E o golpe dela foi perfeito. Atenção a todos, por favor, revezamento de 3 pernas irá começar, então se preparem. Prestes a começar o revezamento de 3 pernas, o que já pergunta ali o Hyungmin se o Lindolfo também não ia participar, né? E quando tu vai tentar acordar ele pra participar também, o cara tava morto. Depois do socadão que ele tomou no pé das orelhas, não acorda mais hoje. Mas mesmo assim eles continuaram. A equipe primeira era do Ruo e a Su. A segunda equipe era o Hyungmin e mais a Sorra. E pela última equipe era pra ser o Patati e o Lindolfo, que não acorda mais não. A Jang-ha, ela é só líder de torcida. O máximo que ela faz é ser bonita e ficar abanando um negocinho. Ué. Ela pergunta ao presidente se o certo a se fazer não era colocar lá a pessoa que corre mais rápido em top 1, mas a filosofia da presidente é simplesmente colocar o que tá desacordado no último e o melhor no primeiro. Não sei bem se eu compreendi, mas logo o cara da pistolinha aponta pro céu. Antes de atirar, deixa eu falar um negócio pra você. Essa arma aí faz barulho, toma cuidado, tá? Às vezes você pode se assustar com o barulho. Que isso esse cara fez de novo, velho? Tá tentando proteger a guria do barulho, sendo que tá mais cagado que eu com medo do tiro da arma. E assim a prova começa. Ele tava meio com dificuldade de correr, porque a Su não tava segurando direito nele. Então logo ele pediu permissão pra segurar na cintura da Su. Ela fez o quê? Deixou. Essa técnica eu nunca tinha aprendido não. E continua a corrida. Mais à frente, tava o Hyungmin e mais a Sorra, que já tinha passado alguém por eles, né? E quando finalmente chegou o Ruo e mais a Su,
eles entregaram. Mas relaxa, pai, que aqui e agora os caras vai correr bagarai. Os dois são profissionais. Na hora que eles botam pressão no chão pra correr de verdade, a corda que tava presa no pé pra não separar, estica. E a Jang-Ha, da líder de torcida, vai à loucura torcendo por eles, né? Vambora, rapaziada, ganha essa porra aí. Nível de velocidade que ninguém ali que tivesse o mínimo de treinamento conseguia perto deles, né? Até a outra equipe perguntava que porra era essa. E continuava a corrida. 31 better than 2 better than 2 better than 3 better than 4 better than 5 better than 2 better than 6 better than... O último a chegar na largada era o Patati e o Lindolfo, que inclusive o Lindolfo não tinha acordado. Daí que tava o problema. Na hora, um cara lá começou a puxar o saco do Patati. Os dois são considerados o Dash e o Flash, né? Como se corressem muito rápido. Mas a única coisa que o Patati deixa pra ele ficar ligado é pra ele calar a tua boca, que antes dele vencer ou perder alguma coisa, é melhor só olhar primeiro. Já dizia minha véia vovó sábia, antes de botar o ovo no cu da galinha, espera sair primeiro, né? De longe, enquanto observava, viu quão rápido era Yumin e mais a suave. Quando eles finalmente chegaram perto do Patati, o que inclusive estava perguntando como que ele vai conseguir fazer pra ganhar, só assim, ó, solta o braço do Lindolfo e deixa cair de lateral. E assim ia literalmente me correr sozinho. Claro que isso é fora das regras, então o que faz é puxar o Lindolfo enquanto corria. Rapaz, Jang-Ha dá uma olhada nesse me falou que não tem como isso aí ser literalmente legal. Pode fazer isso aí? E na opinião do Patatá, é que é sim possível. Porque quando tu tá correndo com junto a pessoas, tu tem que tomar muito cuidado com o teu parceiro. Mas correndo sozinho do jeito que ele tá fazendo ali, é bom o suficiente. E outra, tá com a corda grudada no meio das pernas, né? Não vai dar nada errado ali no juiz, não. Só nos braços dele e o cotovelo, tanto tá arrastando no chão ali. Claro que Jang-Ha continua com a preocupação dela em dia, porque vai saber, né, se perde pro otarice. E quando finalmente Patati tava chegando mais à frente, veio o tal do Dash e o Flash de lá pra cá perguntando se os caras estavam usando o hack, do tanto que tava correndo. Mas mesmo assim ele não vai deixar os caras ganhar. Do nada o moleque estava passando lá pra cá pelo lado do Lindolfo e chega colado no Patati. Claro que Patati pensou, não vou perder. Levanta a bica que tava grudado no pé dele do Lindolfo e joga o maluco que nem um saco de esterco pra cima da linha de chegada. O cara sai voando todo duro no meio da direção da linha. Mas pelo menos ele passou na direção da linha e conseguiu ganhar, né? Ganhou menos 2 dentes na boca e 5 couro rasgado. E morreu. Ué, mas isso aí pode mesmo? E adivinha só? Ganhamos. Do pior jeito por cima, mas ganhamos. No meio da comemoração, o Roger olhou pra cara da Su e ia dar aquele abracinho. E rapidamente os dois viram pro lado e pro outro ali, porque assim, você saiu bem, não sei o que lá. E ela também fala que ele saiu bem. E ficou aquele climinha de tensão. E pra comemorar, ao invés de um abraço que seria muito estranho de se fazer, eles só batem palma com palma, né? E é isso. Nossa, que bosta. Só que no dia seguinte na escola o bichinho tava todo tossindo, soltando catarro. Isso tudo por cima do lado da Su. O cara literalmente ficou cansado de ontem. E ela pergunta o quão fraco ele é pra pegar um resfriado daquele jeito e... O que eu falei? Esqueci de acabar de falar. Esqueci. Na hora que o professor tava perguntando sobre cosseno do seno de não sei o que da matemática, a Su levantou a mão e falou que aparentemente o Ruo não tava sentindo bem, né? E ela ia levar lá pra enfermaria. Ele tentava falar que tava de boa, mas de boa é o caralho, moleque. Senão ela ter que levantar e arrastar ele até a enfermaria, o cara ia morrer em cima da mesa. Lindolfo tava só prestando atenção nos dois, né? Tava nem olhando pra aula. Porque do lado dele tinha alguém que ele também gostava, que era Jang-Ha. E pergunta pra ela se por acaso ele ia fazer o mesmo por ele. Tipo, carregar o cara da enfermaria se ele tiver ruim da perna. É doido, é? E eu vou correr o risco de ficar doente junto contigo. Caralho, mas ela podia ser ao menos tão dura com ele. Podia ser assim também. E mano, eu tô perguntando um negócio sem sentido. E na enfermaria, lá dentro, tinha uma que sempre ficava na enfermaria. Song Hua. Era do clube de quadrinho lá. A enfermeira já tava de saco cheio de ver essa menina lá dentro. Fica caindo toda vez, porra. Começa a olhar pro chão que tu para de cair, que nem tá parada no chão. Aí eu não sei porquê, mas os caras teve que especificar que a enfermeira da escola é solteira, né? Assim, só por ciminha que ele resolveu falar. Claro, não que eu esteja interessado também. Até brinca, Hua, falando que ela deve gostar de ver ela sempre lá. Mas é gota, mas nem por um caralho. Toda vez que ela aparece lá, tem que voltar lá pra ficar ajudando a guria, tem que trabalhar. Mas outra pessoa vai e entra, que é a Su e mais o O, que tava obviamente muito mal. E a enfermeira manda a Su colocar ele em cima da cama. E ela vai dar uma olhada pra ver o que tá acontecendo com o cara. Tira dos ombros, joga em cima da cama e vai conversar com a enfermeira, que pergunta quais os sintomas dele, né? E bem, aparentemente o cara tá ruim. E resfriado deve ser por causa de ontem, porque ontem teve literalmente um negócio de esporte. E essa guria curiosa, a Hua teve
que ir lá, cuidar o cara que tava dentro da maca e ver como é que ele tava lá dentro, senão que não tinha nada a ver. Na hora, claro que a Su tava lá vendo a guria entrar dentro do quartinho. A enfermeira pergunta pra ela qual que é o nome dele, e ela falou qual é o nome dele, mas cuidando a Rua que tava observando o seu macho lá dentro. Ei, piranha desgraçada, bote a mão nele pra tu ver o que acontece contigo. Mesmo assim, ela continuou, perguntando se por acaso ele tava bem, passando a mão na cabeça dele. Não deixou muito se contentar com isso, já arrancou a mão da guria, mandando arrancar a mão dele agora, tá ficando louca. Quem que é você? Eu ia te perguntar a mesma coisa. E em resposta, a Rua falou que ela conhece o garoto que tá jogado na maca, eles participam literalmente do mesmo clube. Quem tava puta mesmo era a enfermeira, já mandando os dois parar de bagunça lá dentro, só tem 2 camas lá dentro, caralho. Aí a briga se separou, senão era perigoso as duas caírem na porrada aí do nível que eu acho que ia ser muito difícil sortar. Tipo isso aqui, ó. A mulher brigando por causa de pica-pau! É briga da desgraça! Então a enfermeira vai lá pra tentar resolver o problema dele, falando que primeiro vai checar a febre dele. E antes, entrega alguns remédios pra Su, falando que é bom dar isso aí martado pra ele, que vai ser o suficiente. Ah, e detalhe, ela pergunta se por acaso ela é namorada do moleque, né? Porque do jeito que ela agiu ali... Ih, rapaz, o coração chegou a bater quando fala que é namorada. Que fica puta, mas ainda é Rua que tava do lado, falando que ele não tem namorada não, caralho. A mulher brigando por causa de pica! Aí troca um pouco de assuntinho pra não manter do namorada e pergunta se é só dar uma pílula pra ele, que é o suficiente. E respondendo falou que sim, ela só quer checar ali se a febre tá diminuindo ou se tá aumentando. Aí, ela vai ter que levar ele pra casa. Como ele tá muito ruim, a enfermeira vai escrever um bilhete pra poder sair mais cedo da escola e levar o moleque pra casa. Claro que, de novo, a Rua não gostou da ideia da Su levar o moleque pra casa, não. Rapaz, mas que tá incrível, hein? Tá todo mundo realmente querendo dar pra esse cara, velho. Cadê minha época de escola que era pra ser assim também? A mulher brigando por causa de pica-pau! É briga da desgraça! O bichinho tava em cima da cama, quase morto já, pra te ter uma ideia. E lá de cima tava suando pra cara dele, vendo que nunca tinha visto antes de que ele tá aqui. Realmente tá mal. Ela chegou até lá pra poder dar um remédio que a enfermeira tinha dito que era pra dar pra ele, né? Então ele se levantou pra tomar o remédio. Entretanto, a Su fala pra ele ficar deitado, que ela vai dar o remédio na boca dele se for necessário. Mas ele continua dizendo que não, ele consegue tomar sozinho. Consegue o quê, moleque? Ficar deitado de volta na cama aí que tu não tá nem aguentando mais ficar em pé. E no fim ele só agradece, né? Vai ter que tomar na boquinha o remedinho, que não tá aguentando nem ficar em pé. E ela vai, pega o remédio dentro do pacotinho, manda ele abrir a boca, coloca o remédio em cima da mãozinha dela. E ele só abre a boquinha e espera chegar na boquinha. Que isso, meu gurizão. Cadê a minha também pra fazer isso pra mim? Só que ela já tava louca da cabeça, guri. O sentimento que esse que ela tá sentindo, a vontade dela era de continuar a fazer o que ela tava fazendo. Porque tu via a reação dele, do quão mal ele tá, já deu pra perceber pela cara dela que essa desgraça dessa mulher é masoquista, é? Calma aí, bate o nome da remédio, deixa eu respirar só um pouco, cara. Vou morrer afogado de remédio aqui. Então ela vai e sai do quarto, fala lá pra enfermeira se por acaso tem mais algum remédio, mas a enfermeira continua dizendo que ela precisa voltar pra casa e levar ele junto. Então ela foi até o professor, pediu a informação sobre isso e já voltou com a bolsa dele levando ele pra casa, já querendo ir embora já pra casa dele. Então a doutora só fala que se ele estiver se sentindo mal amanhã, é bom ele ir no hospital e verificar isso aí com o médico certinho, enfim. E após eles saírem, vem de lá pra cá a Rua, né, perguntando se eles já foram embora. E sim, ela teve que ter uma conversa sincera com a enfermeira, porque a enfermeira falou que ajuda ela com um cara que ela tanto gosta, rapaziada. Mas esse cara aí que você gosta? Com raiva, a Rua falou que não admira que ela continua solteira. Ah, tu quer que eu quebre tua perna também? Daí tu não vai precisar nem mais sair de casa, pode ficar em casa mesmo. Tá porra. E dentro do ônibus ele tava dizendo pra Su que ele é grato, né? Porque por Rua, se não fosse ela, ele não conseguiria voltar pra casa. Ele não tava nem aguentando ficar em pé de tanta febre que ele realmente tava ruim. E trouxa que ele não é, já fala que ela pode ir sim pra casa dele. Porque não tem ninguém na casa dele, rapaziada. Ele fez de novo! Mais um gol marcado aqui já. A Su entra tanto em crise na hora que ela começa a pensar em tudo. Se ela suou hoje, se ela tá fedendo, a cor até das orbas que ela tá usando, com medo do cara reclamar, mano. Ela tá se preocupando com o tipo de coisa que eu acho que nem vai chegar nesse nível aqui. Ainda não. Ainda não. Daí então, ele fala que aquela é a sua parada e manda ela puxar o cordinha do buzu, né, pra ele parar lá, aqui lá é a entrada. E quando ele sair pra fora, ele já queria despedir ela mesmo, falando que ela não precisava seguir até dentro da casa dela, ela tava o suficiente. Mesmo assim, ela faz questão, leva ele até a porta do teu barraco, chegando lá no prédio, ele até conta que ele tem uma irmãzinha, né, uma irmã mais nova. Sobe os elevadores e real, ela chegou até lá em cima com ele e na frente da porta ele agradece ela novamente por tudo, né, por ajudar. Com a carinha que ela tava, ela fala que deve ser só isso mesmo, né, vou voltar pra minha casa. Claro que não, né, rapaziada? Porra, você acha mesmo que o cara vai deixar as coisas acabar assim? Não, cara. Ele já vira pra cá de novo e fala se por acaso ela não gostaria de tomar uma bebida
bebida na casa dele antes de ir embora. Ele fez de novo! Ele fez de novo! Mais um gol marcado. Tô anotando tudo aqui no toco de papel. Só que na hora apareceu a sem vergonha da irmã dele perguntando por que ele chegou tão cedo em casa, né? Então daí a Su se despediu e foi embora. Aí ele teve que explicar que voltou pra casa porque tava doente e a guria que tava ali é a Su que tava ajudando ele a voltar pra casa. Essa aqui é a Raimin, a irmã dele. Pô, mas eu ia te falar, hein? Com a irmã dessa aqui tá mais fácil do teu inimigo mesmo nessa porra. Atrapalha meu casal não, diabo. Então daí no dia seguinte na escola, depois dele ter melhorado, a presidente logo foi falando que a escolar viagem está chegando. O que eles precisam fazer é só verificar os folhetos e ver a data certinha de quando vai acontecer. E quando pega na mão o bagulho tá todo suado, né? Até porque o presidente sua que nem um troço até os papéis ficar suados junto. A primeira informação que ele dá uma lida é que eles precisam usar o uniforme da escola no primeiro dia dessa viagem aí. Isso não entra muito em consideração porque ele pergunta pra Su sobre a questão da ilha, né? Que eles estão indo pra lá, porque é uma viagem pra uma ilha. E ela só responde que qualquer coisa que seja tá bom. Ué, que tipo de resposta que é essa que ele pergunta? Ela responde assim? Aí ele trava. E você lembra de ontem, né? Caralho, velho. O cara meteu o louco e falou pra guria tá na casa dele pra tomar uma bebida. A vontade agora é de enfiar a cara dele num buraco que tivesse no chão, porque ela nem conseguiu entrar lá dentro, não aceitou nem o pedido dele. Só que pela carinha dela dá pra tu ver que até parece que ela não gostou de ouvir que ele queria que ela entrasse dentro da casa dele, né? A visão que ela tinha dele na hora era essa aqui. Mas como ela não podia pensar assim, ela tacou a cabeça em cima da mesa e faltou quebrar a mesa. Você tá bem? Super normal. Só bater a cabeça na mesa e voltar ao normal. É, ué. Depois das explicações, a presidente fala que vê eles amanhã e isso é tudo por hoje. A aula acabou, rapaziada. E todo mundo vai embora e a Su é a primeira a sair dali. E de novo, deixando ele com o ponto de interrogação na cabeça. Será que ele deveria não ter dito aquilo que ele falou ontem, né? Às vezes ela causou um pouco de confusão. Mas ele recebe uma mensagem no telefone dele e ele pega na mão e vê que é a irmã dele, a Rai, falando que ela precisa de roupas novas e é pra ele ir pra tal localização que ela mandou agora. Aí ele pergunta se é pra ele carregar compra. E é exatamente isso, princesa. Então ele vai até lá e se encontra com ela. Tava ela e mais uma amiga dela. E ela saindo de longe, falando que, ó, tô aqui, pô. Apresenta sua amiga, que nem precisa apresentar. E essa aqui claramente é a irmã da Su. Coincidentemente, pela visão do Rô, ela parece muito com a Su. Mas sim, só parece. Com certeza não tem nada a ver com ela, né? Beleza, então como o dia de compra de roupa das garotas, elas foram lá e começaram a escolher. Ela até pega uma ali que, obviamente, não vai poder levar pra casa, porque a mãe dela ia matar. A camisa tá pegando só no meio da barriga. O que simplesmente o Rô acha bizarro. A irmã dela simplesmente não faz nada em casa e agora tá toda bonitinha conversando com as amigas dela. E depois de muitas compras, eles foram tomar um chá gelado ali. Enquanto as gurias ficavam conversando entre si sobre mensagens de garotos e o que eles mandavam pra ela. Que, o cara mandou pra ela que é pra ela chegar cedo em casa, que não sei o que. Mano, que porra que é essa? As gurias se pá, tem 15 anos de idade e já tá conversando sobre isso aí? Eu também, vou contar uma história. Tem um cara que sentava do meu lado e ele tava doente, né? Aí eu levei ele lá pra enfermaria e ele falou bem assim quando eu levei pra casa: você quer entrar pra tomar uma bebida? Vai falar pra mim que tu não percebeu algo similar nesta história que ela contou. E do nada puxar outro assunto, a irmã dele conta que o irmão dela é um bom desenhista. Mas o Rô fala que, né, ele não é tão bom assim, ele só faz por pura diversão. Sobre ser desenhista, na hora, a irmã da Su fala que provavelmente ele deve estudar na mesma escola que ela, né? Porque aqui ela começa a juntar os pontinhos. A irmã dela faz estudos de desenho, ele também faz e provavelmente estão na mesma universidade. Então pergunta se por acaso o Rô pode dar pra ela ver os seus desenhos que ele tanto faz assim. Aí ele pergunta do porquê que ele deveria dar o desenho pra ela ver, sendo que ele já disse que não é bom o suficiente. Rapaz, a irmã dele fica puta, dizendo a Raimin ali que é maneira de falar com mulher. É por esse motivo que ele continua solteiro, não tem jeito com mulher, porra. E a irmã da Su volta a pedir de novo, só que de um jeito um pouco mais carinhoso, com a carinha dela. Falando que ela tá ciente das coisas, mas quer ver o desenho dele. Porque pra ter certeza de que é tão bom do que quanto falam. Ele não recusou, deu o telefone dele pra ela, né? Falando que literalmente é só pra ver os desenhos. Com certeza ela só vai ver os desenhos. E ligando mais uns pontos, a irmã da Su vê que provavelmente ele deve ser o cara que saiu com a irmã dela. É certeza. Só que, se for o cara que tá saindo com a Su, por que ele tá saindo com ela? Pra ela, o moleque não tem nada de especial. Ele é uma pessoa simples, não tem nada demais na aparência dele. E ela dá uma olhada nos desenhos dele e vê que o cara é picas, patrão. O cara desenha bem, de vários ângulos diferentes. Então chega a se perguntar se isso aí é pra algum tipo de mangá
apagar ou algo do tipo, faz ela passar um pouco mais pra baixo as imagens e ver a imagem da Su desenhada no celofane dele. E pra quem não tem memória de grilo, essa literalmente é a mesma fotografia que a Su colocou no quarto dela e acorda e olha todo santo dia. E essa é a certeza absoluta. Esse cara é o cara que a sua irmã dela tá saindo. Olha, rapaz, mas não me endinga, Sherlock Holmes. Ela se lembra até de um dia que a irmã dela tava lá vendo as estrelas e falando sozinha com as estrelas. Só que o que ela precisa fazer é o quê? Ver se esse cara é o cara ideal pra irmã dela. Sim, você não me entendeu errado. A porra de uma guria que deve ter menos 15 anos de idade quer ver se o cara é especial pra irmã dela, que é mais velha que a guria. E no meio da briga ali com a irmã dele, porque nunca ele desenhou ela, ele desenhou uma guria aleatória, vai e chama a atenção do Rô, perguntando se por acaso ele pode dizer algo sobre aquele desenho que ela viu. Ela realmente gostou daquele desenho. Aquela mulher muito bonita. Com esse papo furado, o Rô chega a travar na hora, porque o que ele vai dizer pra guria que, sei lá, desenhou uma mulher aleatória na rua? Ele só é um pouco sincero, fala que não é mérito dele, na verdade a guria que é muito bonita, a modelo que ele usou, e é mais bonita ainda pessoalmente. Vendo a forma como ele fala aqui, ela já percebe que esse cara é o cara perfeito. Tá aprovado, patrão. Pode pegar minha irmã. Rapaz, isso aqui foi mais forte do que eu esperava, hein? Aí já pula pra cima também pra ver o desenho, que ela não tinha visto ainda, e dá uma observada. Quando pega o telefone na mão e fala, cara, eu já vi essa garota aqui, ela não é aquela mulher que tu levou lá pra casa? Como é que é? Ele levou ela pra tua casa? E melhor ainda, essa aqui não é a Su, lembra muito a irmã da amiga dela. Será que já manda ficar quietinha ali pra não falar nada? É melhor que ele não saiba que é a sua irmã da amiga dela. Como é que é? Quer dizer então que a guria que ele gosta é tua irmã também? E ficou aquela como ia, não deixando ele escutar o que as duas pegaram informação no vento. E ele sem entender porra nenhuma. Elas até chegam a bater tapa com a outra ali. Não entendi pra que serve essa porra aqui. E depois ele tava voltando pra sei lá pra onde. Talvez pra casa dele ou indo pra escola. Sei que ele se lembrava do que as duas estavam fazendo, né? Que depois das duas pegar informação no vento, começaram a olhar com uma cara de Jojo uma pra outra e começaram a se dar tapas. E a conclusão que ele tem é que as duas devem ser bem próximas, né? É só isso mesmo, pô. Não tem nada demais. Super normal. Até no meio daquilo, enquanto ele ia pro barraco da escola, chegar a Su por trás dele e ver que ele tava lá na frente. Só que ele não tinha visto ela ainda. E ela já ficou toda coradinha, porque quando vê o macho que ela quer, ela chega e trava de novo. Porque não, calma, não pode ser muito fácil. O melhor a se fazer, ela fazer o quê? Agir como normalmente. Ela mete uma cara de séria e isso é o agir no... Ai, meu coração chegou. Fala que é infarto. Ai, fala que é infarto. Até agir no sério, a guria é bonita. E quando ela passa por ele, simplesmente, sem falar nada, finge que não viu a cara do cara. Aí ele pensa, ué, ela não me viu aqui que eu tava na frente dela? E chega a chamar a atenção dela, que era obviamente o que ela queria que ele fizesse. Chega até a dar uma corada nas bochechas, ele manda um bom dia pra ela. Ela só olha pra cara dele, ignora, não fala o bom dia e volta a ir pra escola. Não foi nada. E eu vou te contar que isso aqui é um problema sério, velho. Se a guria gosta tanto do cara, o cara manda bom dia e ela não responde, pra que isso, cara? Pra que uma porra dessa? Não tem sentido isso aqui, velho. Eu tô falando, eu vou ficar louco uma hora com essas porra aqui. Mas enfim, sei que depois dessa aí, ele entrou pra dentro da escola de novo, como ele senta do lado dela, ficaram sabendo pela boca de alguns alunos que 2 alunos estavam namorando, né? Uma mulher meio que popular ali. O que o Rô não gosta muito, fala que coitado pra ele, se comprometer com uma garota assim deve ser um problema. Até no meio daquele esse assunto ser muito importante pra Su, porque ela vai e pergunta um negócio que não tinha nada a ver, mas tinha tudo a ver. Como ele se sentiria se uma garota que ele gostasse saísse com outra pessoa? A pergunta meio no vento, não tinha sentido. Ah, mas eu não gosto. Só responda a minha pergunta. Beleza, então como ele nunca responde isso aqui, ela faz outra pergunta. Uma mais direta ao ponto. Se ela saísse com outra pessoa, o que ele diria? Essa pergunta foi meio na lata, né, filha? Pediu só isso aí não. Nessa hora, o Rô chega a pensar, será que eu conto a verdade? Aí que vem uns palitinhos. Ele se lembra do que a irmã dele tava conversando com a irmã da Su e chega na conclusão que as duas são fofoqueiras, que é ao ponto de que tu falar alguma coisa vai ficar feio. Então melhor se fazer é não falar nada. E o cara me mete o que isso tem a ver comigo? Ele fez de novo, só que do jeito totalmente ao contrário, moleque burro da porra. Coitado da Su, chega a travar na hora com essa resposta dele, porque ela não esperava que isso tem a ver comigo se ela namorasse. Então ela só ficou quieta e respondeu com uma cara séria que ele tem razão. Levantou rapidamente, falando que se o professor procurar por ela, falar que ela não tava se sentindo bem, assim ela vai embora. Aqui ele mesmo percebeu que já fez a merda, né? É bicho burro do caralho. Falar pra vocês que esse negocinho tá deixando com raiva, hein? Cada vez que passa eu começo a ficar mais querendo saber o que vai acontecer aqui. Como é que é? Uma metinha de
de 4K de like pra nós, próximo vídeo? É isso aí mesmo. Eu vou dar uma cagada lá que a bosta tá quase saindo do buraco do... Hoje eu vou ensinar vocês a como chegar na tua morena. Queria que você fosse a farinha do meu pacu. Claro, chega desse jeito que eu te mostrei, não vai chegar igual o nosso protagonista débil mental. Vocês perguntaram o que quer saber o que ele fez, né? Não. Qual a porra dessa não, cara? O acéfalo me inventa de falar pra guria que não se importa com o que ela sai. Ai, meu Deus do céu, vou me jogar do prédio. Ainda bem que eu moro no meio do mato. Como ela disse que não queria ficar ao lado dele, não disse bem assim, né? Só falou que ia até a enfermaria porque não tava se sentindo bem. Um biguezinho. Chegou lá, a enfermeira bateu de frente com ela, mandando bom dia logo na cara, né? A enfermeira perguntava o que ela queria hoje, porque ontem ela já tava lá, mas pergunta só se tem uma cama extra pra ela ficar, porque ela tá se sentindo muito bem. Quando ela vai sentar na cama e abre a cortina, olha quem que tava do lado dela pra ficar na maca também. Era Janguirá, que ela tava lá porque realmente ela tava ruim das pernas, deu uma machucadinha no joelho dela. Mas daí, logo a Su já, não vem um papo pra cima de mim não. Se tu conversar comigo eu vou te dar uma bicuda na cara. Mas calma, Janguirá também não tá na disposição pra cair na porrada verbalmente com ele, muito menos na mão. Aí, comenta com ela que ela não tá tão mal assim das pernas, né? Não parece que tá doente, tá fazendo o que lá? Aí dá uma pensada assim e pergunta outra coisa pra Janguirá, o que ela acha sobre o Ruô, rapaziada. Ela tá perguntando sobre a questão se ela gosta do Ruô. Aí na hora ficou aquele climinha de tensão, ninguém falou nada uma pra outra ali. E pô, pra quebrar o jogo, que a Janguirá falar que, pô, tô só brincando, cara. Eu achei que tu ia ficar puta comigo por eu dizer que eu gosto do cara, mas é só zoeira. E até chega a perguntar o que aconteceu hoje com eles, né? Porque ela não vai gostar dele. Ele até que não é ruim, ele é muito simples, esse é o problema dele. Ele só chega em escola e fica desenhando, porra. Quem que vai gostar de um cara desse? Então quer dizer que o seu problema atual com ele é uma briguinha? Ela até chega a comentar que achou que a Su e o Ruô eram um casal, né? Porque parece ser um casal. Na hora que perguntou o que havia acontecido, a Su não queria dizer, mas assim, só mulheres, e a mulher entende a outra. Então logo começa a dizer o que ele falou pra ela. Mas antes, ela quer perguntar outra coisinha. Ela acha realmente que os dois parecem um casal? Porque ela gostou do que ela falou agora, hein? Ei, eu vou te contar o que aconteceu então. Foi mais ou menos assim. Queria que você fosse a farinha do meu pacu. Depois de ter contado, mas nem por um caralho, Janguirá não acredita. O moleque é burro ou tá andando com as pernas em cima da cabeça, velho? Como que ele pode estar tão lerdo pra não perceber o que ela quis dizer com isso? Aí, a pergunta principal, como que ela pode gostar de alguém como o Ruô, velho? Não tem sentido, o cara é muito simples. E a explicação mais lógica é que quando ela viu que ele consegue se concentrar em uma coisa tipo desenhar, ela achou interessante. Quer dizer, desde o começo, quando ela o conheceu pela primeira vez, ele não ligava pra nada. Ele focava em fazer desenho, o dia todo. E quando ela chegou pra perguntar o que ele tava desenhando, ele falou: ah, e aí, como é que tu tá? Pois é, eu te achei muito bonita, tem como tu me deixar eu desenhar você? Do nada o cara mandou essa. E volta a dizer, ele fez de novo, gurizão. Mais uma vez! Até não ter passado, o cara é massa. E nas merdas que ele vai de vez em quando, o resto tá bom. Rindo da cara dela, Janguirá vê que é por esse motivo que ela gosta tanto dele assim, pela sua honestidade. E é com isso que ela tá preocupada. Por ele sempre falar a verdade, rapaziada. Isso tá escrito no próprio olhar dele quando ele conversa contigo. Teve uma hora que ele falou que gostava do jeito lá da Su. E ela não tava lá. Não era pra estar lá, né? Na realidade, né? Ela tava. Como é que é? Como que ela tava e eu não tava? Eu também não sei. E na hora que ele falou que isso tem a ver comigo, quando ela havia perguntado se caso ela fosse namorar com outra pessoa. Ele não mente. Se ele não mente, significa que das duas vezes ele tava falando a verdade. Ou seja, fudeu, rapaziada. Ela não vai voltar mais com nós, não. Quer dizer, com ele, né? Porque nós tá só assistindo. Tristeza. Jornal Nacional. Hoje vai fazer muita chuva e tempestade. Preste atenção, é bom tomar cuidado com o pé d'água que vai cair do céu. Não esquece de guardar a chuva. Dito esse aviso então, na escola, chegou o Lindolfo falando que essa tempestade nada ele não viu no comercial. Ah, inclusive, tá dizendo ali pela própria descrição do Monra que esse maluco ele não é popular. Nós achou no começo que ele era. Ele só se finge ser popular. E na hora que ele foi sentar onde era o lugar dele, do nada ele viu o Arsu brotar do lado de Janguirá. Ué, esse é meu lugar, guria, some daí. Sumir daí? Quem vai sumir é ele, meu compadre. Tu vai sentar na cadeira lá do canto lá, quero ver tudo do meu lado não. Claro que ele cagou nas orbes e tá bom, eu vou sentar lá no canto mesmo. Como ela não gostou muito do jeito que ele olhou pra ela deu uma conversinha dele no diálogo. O Ruô foi dar uma olhada pra cara dele e o bicho tava tudo estrupiado na porrada. E hoje ele vai sentar do lado do Ruô. O que ele não entende também, pergunta pro Ruô o que ele fez com a Su, velho. Não era pra ela estar do lado do Janguirá. As duas não se gostam. Mas trocando esse assunto aí, o Ruô pergunta se por acaso ele pode ir lá na ponte aérea conversar
conversar com ele mais tarde. E aparentemente essa tal ponte aérea aí deixou lá o Lindolfo ligado. Essa pontezinha é conhecida entre passagens de uma escola pra outra. E lá o que acontece geralmente é as gurias pedir os moleque namoro ou vice-versa, sabe? Ser cantada assim. E o que o maluco bota na cabeça dele é que o Rô quer pedir ele em casamento. Rapaz, mano, foi mal aí, mas eu vou te contar que eu não gosto de macho, não. Eu gosto de mulher mesmo, sabe? Ave Maria, eu vou ficar louco com essa obra aqui, é cada loucura que eu vi nessa porra. Foda, velho. Aí tu dá uma olhada lá pra sul, ela tá de pescoço virado e olhando pra cara do Rô. A hora de Jang-ha chama a atenção dela e aí, teu pescoço vai cair do jeito que tu tá olhando pra cara dele daquele jeito ali. Mas não, ela pergunta o do porquê ela mandou ela se sentar ali. Ou seja, não foi a Su quem escolheu sair de perto do Rô. Foi porque a Jang-ha disse pra ela fazer isso aí. E o motivo da Jang-ha não é nada específico, é só que basicamente hoje cedo quando ela foi pra escola, caiu uns raios lá e ela conseguiu me trupicar e cair no chão. Quem jogou por trás dela foi o Lindolfo, pra dar aquela ajudinha, né? Não ia deixar a guria jogada no chão, sendo que ele senta do lado dela. Então ela responde, falando que provavelmente deve ter torcido seu tornozelo, né? Conseguir chegar até a enfermaria. Foi assim que ela conseguiu pagar na enfermaria hoje, né? Não sei se você percebeu. Não. E pra ajudar, ele tirou a camiseta. Nada, larga de viajar. Ele só pegou a camiseta e jogou por cima dela só, pra poder deixar ela um pouco mais assim, visível, né? Que ela tava suja, coitada. E agarrou a mina pelos braços e foi levar pra escola, gurizão. Claro que nessa hora ela dizia pra ele sortar ela, né? Quando ela dizia que comeu muito, ele meteu o louco e falou que é por isso que ela tá pesada. Aí tomou ele na cabeça pra largar esse otário. Eu tava só brincando. E agora na escola, a cara dela vai no chão. Ela não consegue nem olhar pra cara dele. Por esse motivo ela pediu lá pra Su sentar do lado dela. Enquanto ele pensava se por acaso a perna dela tava bem ou não, vem o Rô e chama a atenção lá do Lindolfo, que tem algo que ele quer saber. Se por acaso ele sabe como deve se comportar com uma garota que tá com raiva dele, como que ele faz pra resolver esse problema? Meu irmão, eu acho que esse tipo de utilidade de conversa não pode ser pra pessoa como você. Como ele, como a mãe dele que eu conheci também, como a Vânia, que é sua mulher. Eu também como todo mundo. A melhor coisa que ele pode fazer é perguntar pra irmã dele, né? A irmã dele é uma mulher vai saber responder isso aí melhor. Então lá na escola dela, logo ela recebeu uma mensagem no telefone dela, do irmãozinho dela, perguntando o que ele queria saber. Ai, olha quem tava do lado, a irmã da Su já. Então daí, chegando no horário de almoço, a Jang-ha chamou a Su pra comer alguma coisa, né? E eles ficaram só de fundo, olhando as duas assim, e não tinha nada normal aqui, velho. Até uns 2 capítulos atrás, a guria tava se pegando no cacete, brigando por causa de... Bocado de pica, pau! E agora tá todo mundo normal? Pois é, também tô pensando aqui que não faz sentido nenhum. Então, depois deles terem comido, agora sua nova amizade é o Lindolfo, que vai andar pra cima e pra baixo. E eles até comentam lá do novo carinha que tá fazendo a comida do restaurante, né? Que basicamente ele é muito famoso e não sei o que lá, mas a pergunta principal não é sobre esse cara. A gente quer saber da vida do Prota agora. Ué. E pergunta de contra-resposta do Lindolfo. O que ele queria perguntar pra ele, né? A conversinha que eles tinham que ter. E sobre isso daí, ele conta tintim por tintim o que aconteceu. E depois de ter contado, não tem como, cara. O Lindolfo mesmo comenta com ele que, mano, vou te fazer uma pergunta sincera rapidão pra te ter uma ideia. Imagina que eu sou a Su e eu arranjasse um namorado. Tu gostaria? Aí o desgraçado me responde que ficaria feliz por ela arrumar um namorado. Ué, mano, você tá ficando louco? Se tu gosta tanto dela assim, por que tu fala que tá... Caralho! Mas trocando de assunto, o que ele realmente tá tentando dizer é que se ele realmente se importa tanto assim com ela, não acha que a resposta dele deveria ser meio diferente do que ele deu agora? De falar que ficaria feliz se ela arrumasse um namorado, por exemplo? Mas esse é o problema, ele não consegue mais falar com a Su já porque agora ela não senta mais do lado dele, ou seja, não tem mais contato com ela. E mesmo quando ela tá com raiva, ele comenta que ela é bonita. E melhor, falando que quando ele desenhava, o pessoal acha que ele desenha só por desenhar, mas na real ele tá pensando no futuro dele, ele quer ser um artista e tá desenhando pro mangá dele. E quando ele recebeu uma opinião dela de achar a personagem principal dele muito bonita, ele curtiu pra caralho, pô. Então, volta a pergunta novamente. Tu realmente não se importa se ela fosse sair com outro cara, por exemplo, meu compadre? O que deixa o Rô puto? Porque tu tá perguntando a mesma coisa 5 vezes. Que ele mesmo fala que é claro que ele se importa, não tá na cara dele? Na verdade não, se for ficar perguntando e tu respondeu aí, fodeu. E ele só agiu assim, rapaziada, é porque ele ficou pensando que iria ficar com raiva se pensasse em outro cara estando com ela. Por isso nesse filme não respondeu nada do tipo. Boa, agora vamos começar de novo com a próxima pergunta. Quem caiu do outro lado da rua?
A paciência, o Lindolfo já tava indo pro ar já, velho. Puta que por ele perguntava uma coisa e o cara entendia outra. Meu irmão, na próxima, pelo amor de Deus, não me chama mais pra poder pedir ajuda. Aí, ele vai e se lembra do assunto principal, sobre a questão lá da irmã dele, né? Ela mandou alguma coisa pra ele? Sim, basicamente ela tem respondido a resposta dele já faz um bom tempo. Com o telefone na mão, ele vê que ela já mandou mensagem. Aí ele vai e gruda... Tem como você descolar esse negócio que tá grudado na minha bunda rapidão, hein? Não. A resposta da sua irmãzinha foi que ele deveria ir pra essa viagem de campo que ele vai ter e essa vai ser a chance dele falar com ela. Aí ele pergunta se é somente com ela. E sim, meu compadre, só vocês dois à noite conversa com ela, fazendo favor. É, se é o que ela tá falando, o próprio Lindolfo concorda. Se ela tá dizendo, só faz o que ela tá mandando. Mas por que tem que ser numa viagem de campo? Por que ele não pode agora falar com ela, né? Ah, e sobre isso ele comenta sobre o seu quadrinho. E sobre o que ele tá fazendo? Aparentemente é uma comédia romântica. Seu amigo Lindolfo fortemente recomenda ele largar a mão de fazer o quadrinho se ele não tem mais ideia pra continuar o quadrinho. Até porque as ideias dele vinham diretamente de quem? Dela. Então nessa viagem ele precisa resolver o assunto com ela. Tá vendo aí, safado? Vira homem de verdade e vai falar com a Molena. Pega a visão, é assim, ó. Queria que você fosse a farinha do meu pacu. Eu duvido muito que essa técnica infalível vai falhar. Aí, trocando um pouco de lado, eles já estavam lá nessa tal viagem escolar do campus que eles deveriam ter. E tava lá patati patatá conversando sobre fotos, não sei o que. E, obviamente, a Jang-ha e a Su também estavam conversando sobre fotos. Até do nada naquilo, a Su dá uma olhada pra trás e ele fica todo coladinho, porque os dois bateram olhares, né? Mas ela vai e vira de volta a cara pra frente. Lindolfo vendo como que ele tava, já pergunta do porquê que ele tá tão triste assim, né? Não tá dando certo a ideia do que ele falou, não. Era pra ser uma viagem divertida, mas nada tá indo conforme ele planejou. E por vocês entenderem do porquê tá tão triste assim, volta lá no começo, quando ele foi sair de Buzu pra essa viagem. Mais cedo, o professor tava dizendo que eles iam fazer tal coisa. E entrou com todo mundo Buzu, passando as instruções pra ninguém ficar levantado enquanto o busão tá se movimentando. Aí na hora que escolheu o lugar pra ele sentar, o Rô pensou, porra, eu vou sentar do lado da Su e vou conversar com ela já, né? Que ela não deve ser louca ninguém ali. E realmente, ela tava sozinha sentada lá. Aí ele pergunta, e aí? Tem alguém sentado do seu lado? Posso sentar do seu ladinho aí? Com aquele jeito mó sério dele, né? Serinho. Não, você não pode sentar não. Já tem gente sentada do meu lado. Tô com uma raiva, bicho. Tô com uma... Ô, puta que pariu, aí fica difícil, hein, filho, de resolver o problema com você. Deu merda, ele teve que sentar do lado do Lindolfo de novo. E a pior que vocês não sabem é que não tinha ninguém lá do lado dela, porque a própria Jang-ha pergunta se tem alguém sentado do lado dela, e quando vai dar uma olhada pra Su, a Su tava quase tendo um infarto dentro do ônibus. E foi assim que eles foram parar nessa viagem escolar, tudo dando errado. E é claro que a Su não parava de pensar nele. Se ele disse que realmente não se importava com quem que ela ficasse, por que que ela vai ficar conversando com ele? Mas na hora que ela ficar sabendo pela boca da Jang-ha que ele tava olhando pra ela nesse exato momento, aí que ela fica mais em crise ainda. Por que que ele tá olhando pra ela? O coração chegou a bater. Rapaziada, falar pra vocês, ó. A gente tá de volta pro Buzu que já acabou já. Vamos voltar pro negócio. Dentro do Buzu, sentado do lado do Lindolfo, já comenta pra ele que ele não pode ficar desse jeito. Tem como aproveitar a viagem inteira com ele com essa cara de bunda aí. E na hora queria falar o que aconteceu pra ele tá tão triste assim. Vocês viram lá no canto lá, tem um cara lá que tem uma mulher muito bonita dentro do Buzu do outro lado. É, foi mal, patrão. Aqui eu vou dar prioridade pra mulher bonita que tá no busão lá. O efeito gado foi ativado tão rápido que ele meteu foda-se pra explicação pro coleguinha dele. E abandonou. Tava lá agarrando as mulheres, perguntando de qual escola as mulheres eram, chamando as mulheres de bonita. De fundo, quem tava olhando era a Jang-ha. Esse desgraçado catou lá no colo e agora... Mano, que porra... Vocês viram o que tem no canto do negócio do trem ali? Eu vou deixar isso aí meio de canto, não importa muito agora. E como tava muito curiosa, a Su também pergunta a Jang-ha o que o Rô tá fazendo, né? Porque vai que ele tá olhando pra aquelas mulheres do ônibus do lado. E ela até ia falar o que ele tava fazendo. Pá, caixa do caralho, bicho. Levanta tua bunda e olha o que o cara tá fazendo lá. Então daí rapidamente ela vai, se levanta, vê o que ele tá fazendo e olha pro banco de trás, ele tava mexendo no telefone dele, tava fazendo porra nenhuma. Ah, então, você não tá fazendo nada, né? Foi mal aí, desculpa atrapalhar. Você vai ver mais tarde, desgraçada. E o Rô sem entender nada, ué. Por que ela virou pra trás e virou pra cara dele? Depois de umas 2 horinhas, aparece o professor falando que eles estão quase chegando no lugar designado, né? Quem tava animadão com isso aí era o Lindolfo, mas o Rô não entende por que ele tá tão animado assim. É, você não sabe, meu parceiro. Vem cá, chega mais no meu canto que eu vou te explicar um negócio. Lá tem muita golia bonita. E tem certeza que tu gosta de mulher, não gosta? É, ué. Ah, mas foda-se. Tem mulher bonita pra caralho. E pra responder isso aí, o próprio Rô fala uma coisa que eu concordo 200%. Não vai
tem nenhuma guria mais bonita lá de outras escolas, a não ser a Jang-ha e a Su. Concordo plenamente com o que ele tá falando aqui. Ué. Mas ele tá puxando o saco da guria de tanto que ele gosta, né? Não é esse tipo de coisa. Aí ele tem uma ideia brilhante, o amiguinho dele. Como ele é muito amigo, pega o telefone dele na mão e ia fazer o quê? Manda mensagem pra Jang-ha e olha o que ele manda. Falando pra Jang-ha o que o Ruo falou pra ele. Que as duas é mais bonita que qualquer outra guria que aparecer de outra escola lá na viagem, velho. Me fala se um cara desse não é amigo. O cara é muito amigo, pô. Até doido, bicho. Tá melhor que eu. Tenho amizade só com as galinhas, os grilos aqui no meio do mato. Ele até brinca, né? Sabe, perguntando porque não sabe que ele tem curido ela no meio também. Ela manda calar a boca. Mas isso deixa ela tão feliz. Claro que vai deixar ela feliz, né? Elogiou a beleza da guria. Que ela pegou e foi chamada a atenção pela Su. Por que ela tá rindo do nada? É, eu quero ver se tu é forte mesmo. Olha pra essa mensagem aqui que mandaram pra mim. Mas a Su fala que não. Ela não é igualzinha ali a Jang-ha. Ela vai ser muito mais forte vendo a mensagem. E quando ela pega o telefone na mão e vai dar uma olhada. A carinha dele. Tu não disse que tu era mais forte? A piazinha não sabia onde enfiar a cara depois desse elogio que recebeu do Ruo, paizão. Aí esse monte de papeamento, o único que não sabia que porra tava acontecendo era só o Ruo mesmo. Que até pergunta pro Lindolfo por que elas estão fazendo com tanta agitação assim, mas ele só vai lhe agradecer. Mais tarde você vai me agradecer, pode ficar de boa. Esse cara é um verdadeiro amigo. Daí o professor já avisa falando que o busão já vai dar uma parada, chegar no local designado. O primeiro lugar que eles descem são as montanhas que costumavam ser vulcões. Cadê as mulheres? O segundo lugar da viagem, eles têm a famosa Falfésia. Cadê as mulheres? E do lado da Falfésia a gente tem também as cachoeiras. Cadê as mulheres? A professora vai e avisa, falando pra eles saírem da frente, né? Que tá chegando mais pessoal de outra escola. Ah, agora eu vi, as mulheres tá chegando ali. Bicho é legadão, né, mano? Toma aí as mulheres bombadas na cara deles. O maluco que mais parece saiu do presídio do que da escola. Até no meio daquilo, o Ruo dá uma estranhada e perguntar como que o Ryumin tá acordado. O cara geralmente mente e fica o tempo todo dormindo. E a visão que ele não tá entendendo... Rapaziada, responde se isso aqui é verdade mesmo, porque eu não lembro dessa porra aqui na época da escola. Que quando tu vê alunos de outra escola, tu fica encarando os caras até que eles desviam o olhar primeiro, né? Eu não lembro disso aqui na época, não. E como eles conseguiram, fizeram uns 4 ou 5 ali desviar o olhar e eles ganharam a batalha de olhar. Tá, mas antes de ganhar a batalha, cadê as mulheres? E dessa vez ele falou tão alto que até a Jang-ha escutou. A Su dá graças a Deus que o Ruo é desse jeito aí. Até do nada, falando nas mulheres, chegaram elas. O bonde das maravilhas. A lourinha aqui do canto chama Mi e a outra da direita chama Ji. Mijei. Elas vão mandando um papo falando que os dois moleques ali são o tipo dela. E a loira queria dar em cima do Ruo, na puta cara de par que ela tava ali. É, tu me chega perto de um macho pra tu ver o que acontece. O que a Su não aceita é que beleza pegar o Lindolfo. Agora o Ruozinho dela, ninguém bota a mão nele não. É! Pra ajudar, a Jang-ha fala que vai ajudar ela por causa do Ruo e não porque ela tá preocupada com o Lindolfo. E lá se vão elas, rapaziada. O bonde dos bondes. As gurias tava de boa assim, chegou do nada chamando a atenção delas, jogando o charme. Jang-ha falando que, ó, esse rapaziada que vocês querem ficar aí, tá com a gente, vem pra cima não. Sem parar de jogar charme. Que se elas quiserem pegar algum cara, procura outro, que eles já têm dono. A Ji pergunta se realmente é sério o que ela tá falando, né? Porque na escola dela só tem mulher, é escola de mulher. E o quê? E o que isso tem a ver comigo? Ai, joga Zé do Rádio. Segura essa aí. Como elas também estavam jogando charme, a lourinha veio pra cima jogando charme também, falando que não precisa ser hoje. Eles podem ficar com elas depois da viagem, talvez. Ah, e tem uma coisa que a Ji percebeu, que já deu uma olhada pra cara delas e pergunta o seguinte: eles são seu namorado por acaso? Pra vocês ficar tão assim perguntando se por acaso eles vão ficar com nós? Aí elas deram uma travada e acabou a jogação de charme aqui, né? Porque... Rapaz, a bichinha falou tão rápido que eu dou nem pra entender o que elas falaram. Então, na conclusão da Mi, se não sou o namorado dela, sai da frente, porra. Ué, vai ficar na frente pra quê? Mesmo assim, a Su se recusa, falando que não vai poder fazer isso aí não, princesa. Até do nada ali, Patati tá conversando com a outra guria da escola desse, que deu Alzheimer aqui, esqueci o nome da guria do nada. Vou ter que tomar um remédio mais tarde. Deixa eu lembrar. Até o Patati começar a escutar um monte de briga do canto. E dar uma olhada pra trás e ver... A mulher brigando por causa de pica, pau!
A Gi metendo o louco pra cima das nossas garotas, guri. Que se elas não saíssem da frente, iria arrumar confusão lá mesmo. Até ela olhar pra frente e ver o tamanho da aura cabulosa. Patati chegou lá tirando satisfação já. E ela pegou e bugou. O tamanho dessa porra dessa guria aqui. A mim foi lá pra frente pra ver que... Desgraça. Meu Deus, é o diabo que tá na minha frente. Dá aquela olhadinha da morte, perguntando se por acaso elas vão realmente mexer com as suas amigas, né? Se tiver coragem na cara. Agir com insulto joga na cara do Patati que ele é muito mais velho e não deveria estar na escola. Mas e se for o caso? O que ela tem a ver com isso? E aí, vai peitar? E já te manda na cara o seguinte: se ela falar mais uma coisa, essa será a última palavra que vai sair da tua boca. Caralho, vai ter uma porra dessa não. O guri é um monstro. Aí do outro lado, tava tirando foto o Ruô e mais o Lindolfo, né? Até no meio daquilo com o celofone dele, ele pegar e canta ali umas gurias bregando. E ele, você tá vendo o que tá acontecendo no fundo ali? A sua até comenta que eles precisavam se livrar das gurias antes que os outros vissem, né? É só jogar dentro do rio ali, porque vai ser rodando lá pra baixo. Ah, não é pra matar ela. Ah, entendi. Aí eu só dá uma olhada pro lado e vê que o Ruô tá olhando pra cara dela. Aí deu B.O. Fez o quê? Começou a arrastar as gurias. Claro, tudo isso pra não deixar os dois ver que tinha mulher ali, né? Vai que por algum motivo eles se apaixonar só de olhar pra cara da loirinha ali. Se quiser sim, mano. Até do nada assume lançar no vento pra Jang-ha que ela até gosta do fato de ter uma guria atrás do Ruô. E porra que é essa? Você é masoquista? Ou então você é igualzinho pra Tatá? Pensamentos que não acabam. A Su começa a pensar que resolveu o problema de agora, mas o que ela não para de pensar é o que ele faria se caso ele ficasse de frente com aquelas gurias. Até do nada ele vem de lá pra cá, né, chamar a atenção dela, tomar até um susto assim e perguntar o que aconteceu agora, porque viu uma confusão ali, mas não viu o que tinha dado. A Jang-ha falou no meio que chegou outras gurias de escola, mas elas resolveram o problema já foram embora as gurias, e do nada veio de lá pra cá o Lindolfo grudando no braço da Jang-ha. Cadê as mulher? Caralho, velho. Pô, puta que pariu. Que moleque é chato, fi. E não para essa praga, né? Porque perguntava pra ela por que ela não ligou pra ele pra poder falar que as gurias bonitas tava lá na frente dela. Aí ela foi e deu um socão na boca do estômago dele pra largar de ser otário. O Royo só de fundo assim, preocupado com ele, que esse soco deve ter doído. Até a Su chamar a atenção dele, né? E perguntar de novo. Ó, presta atenção. Pelo amor de Deus, não vai fazer merda de novo, filho de Kenga. Ela pergunta se as outras garotas de escolas gostassem dele, o que ele faria? Aí ele me dá uma travada, começa a dizer abóbora em cima de abóbora, e quando mandou mais, chegou o professor falando que... Acabou, rapaziada, vamos embora pra casa. E não me deu tempo dele falar nada, velho. E mesmo que ele quisesse falar, a própria Su fala que só dele ficar se enrolando pra responder a tua pergunta, não ia sair nenhuma resposta. Só pro jeito que ele falou ali, ela já sabe a resposta que ele teria em relação ao que ela perguntou. Aí eu vou me jogar de cima do prédio, não dá. Puta que pariu. Cadê as mulher? Então daí depois o professor levou diretamente pra pousada, que é onde eles ficariam um tempo lá. Tava deitado, perguntando que tipo de viagem que é essa que... Cadê as mulher? Até ele olhar pro lado e ver como é que tava o Rô, tristão. Pergunta por que ele tá assim. Ah, a situação tá feia. Aí já fica preocupado, Lindolfo, perguntando, porra, tu quer ir no médico, velho? Não tá passando muito bem, não? É que na realidade, no começo, ele estava muito bem com a Su, e agora não tá acontecendo mais isso. Ela fica fazendo uma pergunta pra ele o tempo todo, perguntas como o que ele faria, sabe? Tá, mas especifica um pouco mais essas perguntas pra gente. É mais ou menos, o que você faria se você se jogasse de um prédio e visse uma garota bonita? Você pularia em cima dela? E fala, como que responde a pergunta dessa? Não dá, né? Não. E o que deixa ele mais puto e frustrado é sem entender o que ela quer dizer com esse monte de pergunta. E fica com medo de responder alguma coisa errada e ela fica mais nervosa com ele ainda. E talvez, na opinião do Lindolfo, o cara que toda hora, cadê as mulher? Consegue dizer uma coisa de verdade. Que ela possa estar testando ele pra ver se tem dúvidas sobre a sua personalidade. E por que ela tá fazendo isso? Aí tu tá perguntando demais também, né? Se vira e descobre sozinho. Eu chamo ele pra levantar e tomar um pouco de sorvete, porque daí pelo menos ele pode esfriar um pouco a tua cabeça. Aí eles começam a ir lá fora pra ir em direção à lojinha de comprar o sorvete, e de canto eles escutam um bem-vindo, obrigado por ter sei lá o que. Os caras escondem no canto pra ver quem que era que tava lá. E rapaziada, era um sem vergonha de um figurante ali pedindo a Jang-ha em namoro. Olha que cara desgraçado, rapaz. Tá mexendo com minha mulher, quer dizer, mulher dos caras. Na hora que ele se liga que a Jang-ha e aquele maluco tá pedindo ela em namoro, que gostava dela, não tem como também não gostar. Ó, que mulher linda pra caralho, qualquer pessoa de outra escola que visse
se ia gostar dela. E antes dela responder a pergunta dele, ele manda a jogada. Vamos jogar pedra, papel, tesoura primeiro. E essa é nova. Eles mesmo veem que nunca tentou esse papo de chamar a guria pra namorar e jogar pedra, papel, tesoura. Nem eu também. O papinho dele é, primeiro, se ela escolher tesoura, ele vai sair com ela. Mas se ela escolher pedra, ela vai dizer o que pensa sobre ele. Aí não deu 2 segundos, ela foi, jogou pedra e falou, a gente tem que continuar sendo amigo. Caralho, isso aqui é um tapa na cara da sociedade. O Lindolfo fica meio triste pelo maluco, mas ao mesmo tempo se alivia. Ainda bem que ele não aceitou nada. E o moleque não desiste, porque ele pergunta do porquê ela tá recusando o pedido dele. E a resposta que ela dá é no seco, que ele não faz o tipo dela e nunca vai fazer, e é acima de um tchau, obrigado, minha irmã. Vaza, ela tá vindo de lá pra cá, ela vai ver a gente aqui. O moleque não gostou do que ela respondeu e mandou no ar que ela é uma vadia. Assim, alto bom som pra ela escutar. Porque quem ela pensa que é? Na hora ela deu aquela travada. Meu amigo, Lindolfo ficou puto um nível. Porque pra ele, né, como se ele tivesse realmente muito afim dela. Uai, se ele não era muito afim dela, então por que pediu ela em namoro assim do nada? Você é burro. E o porquê? Ele vai responder. É porque pra ele, ela só parecia uma pessoa muito fácil de se conquistar. Por esse motivo mandou a braba. E atrás do muro, Lindolfo tava como, né? Estatalando nas veias já. Mas Jang-ha não liga muito pra ele, prefere só ignorar e vazar embora, né? Um perdedor do caralho pra falar uma porra dessa. Até ela vendo o canto que tava putaço, o Lindolfo de cantinho. E aproveitou essa oportunidade pra chamar a atenção dele. Já mandou um querido, você tava aqui no canto, vem me salvar. Quando o moleque escuta um querido, pensa, pô, ela deve estar namorando, porque eu chamo o cara de querido no vento assim. O Ruo até fala que papéis de querido, ela chamar ele assim, nós tô namorando, e ele só ignora o Ruo e sai na direção dela. Aí eu pensei assim, o cara vai chegar e vai abraçar e beijar ela, né? Não, ele faz isso. Ah, mas detalhe, eu vou te perguntar um negocinho, Pia. Fala no meu canto aqui pra te conversar. Te duvido tu falar de novo na minha cara que ela é uma vadia, pra te ver o que acontece contigo. Claro que ele não vai falar, né? Ele não é burro, a não sei que queira apanhar na frente de todo mundo. A Jang-ha gruda no braço dele e começa a vazar embora. Na próxima é bom ele não inventar e falar nada pra ela. Tá vendo aí, Rô? Tem que aprender com brabo, filho. O cara já mostrou como é que faz, rapaz. Eu vou ensinar vocês, ó. Faz assim, ó. Queria que você fosse a farinha do meu pacu. Já falei e continuo repetindo. Eu duvido essa técnica aqui infalível falhar alguma vez, rapaziada. Cadê as mulheres? Aí no meio daquilo que tava vendo o Ro, ele começou a perceber a intimidade entre o Lindolfo e a Jang-ha, né? Ele pensou, pô, se fosse assim juntamente com a Sul, seria diferente. Antigamente ela sentava do lado dele, né? Até esse desgraçado me fazia merda. Mas aí começa a pensar que não, ele tem que dar um jeito de conversar com ela pra resolver o problema que tá acontecendo. Até no meio daquilo, a Jang-ha chamar a atenção dele e perguntar se por acaso ela quer que ele vá lá buscar a Su pra falar com ele, né? Como é que é? Aí ele meio travadão pergunta, tô falando pra poder chamar ela agora pra vir conversar comigo? Jang-ha vê a resposta dele, vê que ele não tá muito interessado, então fala, então vou entrar pra dentro já que tu não quer. Não, volta, calma aí, eu posso chamar ela lá? Não. Assim, ele fica meio que assim, porque se ele pedir pra ela sair pra fora pra conversar com ela, ela vai sair. Jang-ha dá uma parada e pensa, esse cara tá interessado. Só aparenta que não tá interessado, mas o bichinho tá interessado. Ué. E isso que ele tem que perguntar não é pra Jang-ha, e sim pra Su, pra ver se ela vai querer conversar com ele ou não. Tô trocando de assunto, ela conversa ali com o Lindolfo, falando obrigado, né, por ter salvado ela. Até no meio daquilo ela começa a dar uma corada, porque ela se lembra do que aconteceu. Naquela hora que ela pegou e ele também se lembra, porque quando ele pegou na mão dela, ela tava com medo do desgraçado. Porque do jeito que ele chamou ela de vadia ali, parecia que o cara ia avançar pra cima dela. Nisso então ele agarrou a mão dela com mais força e por esse motivo ele foi caçar briga com o desgraçado, falando que se ele pedisse ela de novo em namoro desse jeito e chamasse ela de vadia, ele descer a mão na cara dele. E só de se lembrar disso, a bichinha fica toda coradinha. Como não tinha um buraco onde ele enfiar a cara, ele entrou pra dentro do apartamento e ela falou que ia chamar a Su, né? Aí já não sabemos se ela realmente vai chamar a Su. Do outro lado da porta, tum tum, tum tum, coração batendo cada vez mais rápido, mais forte. Ela olha pra mão dela assim, não sabe nem o que vai falar e desaba no chão. Aí apareceu a Su e perguntar se o cara pediu ela em namoro, né? Mas agora tá preocupada com a situação dela, do jeito que ela tá ali. Mas na real, ela fala do Lindolfo, que ele tava lá pra conversar com ela. Aí fica toda felizona, perguntando o que aconteceu entre os dois na hora. Mas antes disso, a gente tem que conversar sobre a Su agora, rapaziada. E eu lá quero ver casado e figurante dessa porra. Eu quero ver o nosso protagonista, a mulher dele. Quando vai falando de Jang-ha, que ele quer falar alguma coisa com ela,
que ela não faz ideia do que seja, a Su... Que isso, cara? Ela fala que tava dando um tempo de conversa por ele porque não queria conversar com... Tu tá me travando pra falar? Que desgraça, cara. Cara, mas tu não tá falando sério. A própria Jang-ha não entende se ela realmente quer conversar com o cara, porque tá fazendo um voto de silêncio pra não conversar com ele. Só fala com o cara logo, não fica evitando o maluco. E é aí que vem a jogada. Do outro lado, ficamos sabendo que o débil mental aqui não tem o número da Su. Então mesmo que ela quisesse falar com ele, não dá. O Nendo fala uma coisa que até eu pensei que faz sentido. Como caralho que o cara quer manter contato com a guria se nem o número dela ele pegou? Eu não gosto de porra de burro. Aí tá jogando bem, pô. Continua assim, que até no que vem você passa. Já vou até anotar aqui que já tá 0-0 nessa bosta. Até do nada alguém vinha ligar no telefone dele, receber a mensagem da Jang-ha falando que a Su quer conversar com ele, decidiu se encontrar com o cara e pergunta o local. Aí ele fica todo felizinho, como se isso fosse um ponto positivo. Vai pegar o nome dela pra tu ver, não, bicho desgraçado. Tá, mas aonde tu quer encontrar com ela, né? Porque ela perguntou o local. Então ele vai escrevendo certinho o local por tintim e mostra do outro lado Jang-ha mostrando pra ela onde tem que se encontrar. Fica meio que assim, pergunta se ela tá pronta pra se encontrar com ele. E não adianta. Ela não tá preparada. Mesmo que ela fala que tá pra poder encontrar com ele, não tá. Porque ela tem a jogada suprema. Já pega o telefone na mão, começa a mandar mensagem pras amigas e chega lá dentro. E essas gurias aqui sim vai fazer ela ficar perfeita pro seu primeiro encontro com ele na parte da noite. Uma delas, a de cabelo roxo, ela é uma designer. A outra é maquiadora. Em resumo, mexe com o cabelo, tu mexe com maquiagem. Reboco e terra de cimento. Mas sem tempo, né? Elas têm que arrumar logo amanhã poder ficar pronta, que tá quase ficando na parte da noite já. E relaxa, pai. Daquela farmadinha de hora e arranca. Cimento, cal, areia, brita. É tanto reboco que isso aqui vai ficar na tua cara grudado até amanhã. Ai, que fodeu. Começando com o básico, primeiro eles vão arrumar o visual dela, deixando ela do jeito livre pra parte da noite. Vai colocar o cabelo preso com rabo de cavalo, deixando só a parte dele solta, pra assim parecer naturalidade que ela acabou de acordar. Mas ela tem que se lembrar de um ponto positivo. Quando chegar um certo momento, ela precisa soltar o cabelo dela. E pra finalizar, um perfume. O que a própria Azul não entende. Por que ela deveria soltar o cabelo dela num certo ponto da noite? Isso é questão de time, rapaziada. Se ela soltar o cabelo na hora correta, ele irá perceber que ela soltou o cabelo. Mas agora é a vez da maquiadora. Falta um pouco de reboco nessa cara dela. Mas na real, não falta reboco na cara dela. Esse que é o mais incrível. Fala que vai ser difícil, mas por que vai ser difícil? O ponto é, a Su é tão perfeita, mas tão bonita, que ela não precisa colocar nada na cara pra ficar melhor. Ai, meu coração chegou a bater agora. Mas pra não falar que ela não fez nada nem ajudou, pelo menos faça uma sombra no zóio assim, pra deixar um pouco maquiada e mudar o estilo. Enquanto isso, do outro lado, ela tava lá se arrumando toda bonitinha, né? Um monte de pó aiada na cara. E o mano aqui, não tem como. Os homens é muito simplistas, cara. É, tá aquela camisa do governo, chinela no pé e shortinho. Não, também é exaralho também, né? Colocar uma porra dessa pra poder encontrar com a mulher. Pelo amor de Deus, não faz uma porra dessa, não. Ele já tava lá no lugar esperando ela desde cedo já. Isso porque ele pensava como que vai conseguir conversar com ela. E pensa se vai conseguir ver ela novamente com aquela roupa diferenciada dela, mas esse não é o ponto principal. Precisa dizer que deveria se desculpar com ela pela merda que ele falou. E daí então o tempo havia se passado, parte da noite. O horário que ela deveria já ter chegado, mas ainda assim estavam arrumando a Su pro seu encontro. A Ângela, que é a mina que mexe com os cabelos, comenta que só faltou as roupas, né? Tinha uma mina que elas conhecem lá, que se é que dá pra considerar essa desgraça aqui de mulher, mas enfim, ela é boa em questão de roupa. Mas isso já era o suficiente. O topzinho que ela tava usando já era bom o suficiente. É só colocar uma camisa por cima assim, jogar um charme e acabou e dá. A Su mesmo não sabe o que dizer. Como que vai agradecer a rapaziada pelo que estão fazendo por ela? A única coisa que elas querem é que comente depois a fofoca. E o cortado do Rô tá esperando lá tem tanto tempo que o bichinho já tá pensando, eu vou voltar pra casa. Até do nada ela chegar, rapaziada. E chegando toda atrasada pedindo desculpa já. O bicho chega a corar o coração na hora, não tem como entender. Simplesinha, arrumada, coquezinho de cabelo pra trás assim. Pô, o coração do cara tava fartando sair pra fora da boca já. E agora que vem mais o engraçado, né? Falei da roupa do macho aqui, mas tu viu ali que a Su se arrumou o dia todo desde as partes da tarde pra ficar bonita. Aí só esse pango aqui, o cara tá com a mesma roupa de 8 horas da manhã. Me pai amado. Tá, mas ela pergunta do porquê dele ter chamado ela. Ele só deu um piripá que não sabe o que vai dizer, mas ele manda um você tá linda, em vez de responder outra coisa. Ele fez de novo, ó. Assim, já anotei aqui, tá 1 a 1 de novo. mais, Tirei do 0. Mas ela quer saber os mais específicos. Pergunta novamente, só que de uma forma mais específica. Fala pra mim o que tá perfeitamente aqui. Só que dessa vez o cara não vai fazer do jeito errado. Ele já fala um texto do tamanho de uma bíblia até maior, guri, do que tá perfeito nela. Aí aqui não tem como errar. Tá bom, chega, pelo amor de Deus. Ai, que delícia! Aí, chama a braba, né? Senta do meu lado aqui pra gente conversar um negocinho rapidão, mas
tu no canto, ela vai, se senta do lado dele, só que meio afastada assim, pra não ficar tão grudado, ele se joga pro... O cara tá com a mesma camiseta de 8 horas da manhã. Ih, pai amado. Mas o importante é que tá funcionando, só isso mesmo. Quando o cara é bonito, não adianta, né? Fica os dois um tempo ali calados, sem dizer nada, e ele não sabe o que vai falar. É tão vergonhoso ficar do lado dela, nem parece que todo santo dia ficava sentado do lado dela, conversando com ela normalmente, e agora não sai nada. Até ela pegar e chamar a atenção dele no meio daquilo, e perguntar o que ela queria. Sentado lado a lado assim, ela mesma fala da própria boca, que faz muito tempo que eles não ficam lado a lado. E sim, de fato é verdade. Ele começa a pensar o quão honesta ela é e não esconde nada. E basicamente ele é o oposto dela e deveria fazer o mesmo que ela faz. Então chama ali a atenção, ela fica meio que assim já, o cara chamou a atenção dela. Ele levanta no onde é que ele tava e já vai pra direção dela pra avançar já bonitinho. Comentando que teve algo que ele queria falar desde sempre, mas ainda não falou. Aí o coração começa a bater mais forte, cara, vai mandar a braba pra mim, pedir namoro já? E no seguinte momento que ele ia falar, ela pegou, travou, cortou, arrancar o banco com tanta força na mão dela. Eu menti pra você. Sim, eu vou aceitar. Não, esse cara não falou uma porra dessa. Não, pelo amor de Deus. O que tu tinha falado? Não, cala a boca, fica quieto no seu canto aí. Coitada, ela ficou tão sem graça que ela só ia falar que aceita tudo que ele iria dizer, que não era o que ela tava pensando. Então daí ela vai e troca de assunto e pergunta sobre o que ele queria dizer, que mentiu pra ela, não sei o que lá. Enfim, bota a mão na cabeça dizendo ali que, sobre a questão do namorado que ela dizia, ele não vai se sentir confortável se caso ela arrumar um namorado. E esse ponto é específico. E na hora, ele só não falou pra ela porque não queria que ela se sentisse desconfortável. E o quê? Uai, ele não tem mais nada pra dizer não, rapaziada? Nada? Nem um negocinho assim pra dizer pra nós? Não. Ai, meu Deus do céu, eu vou dar um tiro na cabeça desse desgraçado. Então tá bom, já que ele não tem mais nada pra dizer, ela levanta falando que vai embora pro quarto dela. Acabou a conversa já. Mas antes dela ir, ele se desculpa com ela pelo que havia acontecido, porque aparentemente parece que ela tá brava com ele, então ela vira a cara pra frente dele e já fala que não, ela não tá brava. O ponto é, ele tem o direito de dizer se ela deveria arranjar um namorado ou não. Que isso? Mandou na lata assim já? Cadê? Ela marcou um ponto aqui, tô anotando. Ele chegou a travar com a resposta de agora, mas a partir de agora, ela fala que não é pra mentir pra ela. Lhe diga a verdade e para de agir friamente com ela, porque isso é chato pra caralho. Rapaziada, eu vou falar pra vocês que o negócio tá começando a evoluir daqui pra frente, né? Assim, no começo tava indo pra cima, agora começou a descer um pouco mais, mas tirando isso aí, tá legalzinho até agora. Mas chega, pelo amor de Deus, que eu já tô cansado, já tem uns 3 dias fazendo esse vídeo aqui, vocês acham que não, mas dá um trabalho do cacete fazer uma porra dessa. Então me deixa um K e meio de like aí, que a próxima parte sai daqui 200 anos que vem. Vou lá cagar. Conta uma piada aí, neném. Eles saiu correndo. Enquanto isso, lá do outro lado, a Jang-Ha tava na ansiedade do capiroto, fi. A da máscara também, da maquiagem, tava quase não se aguentando mais. A Jang-Ha pensa, certeza. E esses dois devem ter saído pra algum canto. Deve estar se pegando até do muro por algum motivo. Não tem como, cara. Até do nada, a porta começar a abrir. Vinha aquela atenção do diabo e aparecer a Su de lá pra cá. Toda bonitinha. E a tamanho desses melão aqui, os caras tá aumentando a qualidade da obra, né? Tá certo. A Su nem acredita que a rapaziada tá lá ainda, mas não é isso que eles querem saber. Eles ficam putos porque elas mandaram a Su soltar o cabelo em um certo momento enquanto conversava com a desgraça do Wo, e ela não soltou o cabelo. Aí assim, ela até queria soltar o cabelo na hora, mas ela se lembra que ele disse que ela tava tão linda que ela até perdeu a vontade de soltar o cabelo, né? Aí fica complicado. Mas tirando só isso, então elas falam que tem... Tá bom, isso aí já é importante, já ter gostado. Mas a do funda de máscara, que maquiou a Su, pergunta se o cara não gostou da tatuagem. Que tatuagem, menor? Não sei. A mulher fez a maquiagem, tô falando de tatuagem, pô. Mas isso não é importante agora. O que a Jang-Ha realmente quer saber. E aí, ele disse alguma coisa pra você? Chamou você pra sair? Assim, ele não falou nada, não. What the fuck? Literalmente, o cara não pediu ela pra sair. Não chamou ela pra ir em lugar nenhum. Como que o cara pode ser tão otário assim, não chamar a guria pra sair? Aí que a Jang-Ha fica mais puta ainda. Mas não. A Su fala pra ela parar de falar mal do seu namorado agora. Como é que é? Esses caras metendo essas porra de Jojo vez ou outra tá muito massa. Aí a Jang-Ha chega na conclusão que alguma coisa aconteceu. Conta pra nós o que aconteceu lá, minha compadre. Aí ela começou a contar tintim por tintim nesses balão de fala aqui em japoneano. Se tu colocar no Google, tu consegue traduzir certinho isso aí. Pode confiar. Mas é bem gostoso. Cocaína. Cocada, bobão. É disso do outro lado, o ele tava andando pela sala de espera do prédio, só pensando que não lembra de porra nenhuma. Sabe do que esse piazinho aqui se lembra? Do tamanho do... Não, tô zoando. Porque ela tá muito bonita. É, ué. Ai, o peito também, não tem como, é muito bom.
Pior que ele fala que sente falta dela, né? Acabou de ver a guria agora e quer tá do lado dela. Até nós escutar alguns barulhos e ver a almofada na direção dele. Aí ele pensa, pô, os caras tão brincando de guerra de almofada, vou participar também. Era isso que ele tava pensando, até olhar pra almofada e ver um monte de sangue na almofada. Porque Patati tava jogando as almofadas no moleque, guri. E quando o foi perguntar o do porquê eu tava lá... Você tá bem? Eu também tô meio absurdo da cabeça, mas tô bem também. E foi isso. Esse foi o passeio escolar deles. Não saiu muito bem que eu queria, né? Achei que ia rolar alguma pegação da horinha ali. Mas não é assim que funciona também. Mas também tu queria o quê, cara? A obra tem 200 e poucos capítulos. O cara não vai se pegar no capítulo 30. É pra fazer um 4 e não ficar de 4. O quê? Não foi nada. Então eles voltam pra sala normal da escola e tava lá o osso só desenhando os desenhos dele, né? E ele se lembra que no segundo, terceiro dia choveu pra um caralho. Por isso que não saíram de dentro do quarto naquele dia. Sendo que ele só queria ver ela mais um pouco, mas mesmo assim não conseguiu ver ela, né? E pra poder relembrar, ele tava desenhando como é que ela tava vestida naquele dia. Só pra guardar na memória. Na memória do celular, pra mais tarde nós dar uma olhada. Admirar a beleza. E falando na Su, ela tava chegando na escola agora, meu compadre. Ela veio na portinha e quando ela vê que o Rô tava lá dentro, o coração chega a bater, meu compadre. Bate cada vez mais forte só de pensar. Aí ela, não, calma, eu tenho que dar uma respirada, vamos voltar ao normal aqui. Ela só chama a atenção dele, que chega até a dar uma assustada. Pergunta o que ela tá fazendo cedo na escola, que geralmente ela chega um pouco mais tarde. Só que ela manteve o jeito sério dela. A mulher é bonita dos dois jeitos, sério, vesga, torta, de cabeça pra baixo também. Até ela dar uma olhada pra mão dele e ver que ele tá desenhando. Só que ela não tinha reparado ainda, né? E quando iria perguntar, ele não falou nada. Então pegou, sentou do lado dele. Não sei se vocês perceberam, mas começou a mudar. Agora ela voltou a sentar do lado dele. Agora é que eu começo a marcar mais um ponto pra ele já, que tá começando a ganhar. Ela puxa o cabelinho de ladinho e pergunta, posso te ver o desenho que tu tá fazendo aí? Aí ele fica todo coradinho, dá uma pensada. E não tem, né? Tem como ele não mostrar pra ela, porque ele tá desenhando literalmente ela. Ela não sabia que ele tava desenhando ela ainda. Até ela pegar o toco de papel na mão, sentar pra dar uma olhada. Aí o coração dela chega a bater mais rápido. Nem ela acredita o quão bonita ela tava naquele dia. Ou o desgraçado desenha bem pra caralho e ela tá achando que ela tá mais bonita que o normal. Mas ao contrário de tudo, ela só fala pra ele não desenhar ela sem permissão dela. Então logo em seguida, começou a chegar a rapaziada, chegou o professor, mais um dia de aula. O Su tava dormindo na sala de aula, acabou a aula. Aí voltar pra casa, né? Até vir o Rui chamar a atenção dela e perguntar se ele pode pegar o número dela, né? Sendo que o cara nunca pediu o número dela. E ele só pede porque daquela vez que choveu no negócio lá do evento, ele não conseguiu falar com ela. Ela fica até meio que assim, mas fala que ela não vai atender muita ligação dele, porque ela mal fica no telefone. Mais tarde no barraco dela. Rapaz, bicho, mas não mandou nada até agora, não tinha dito que ia mandar mensagem pra mim? E vai tomando. A irmã da Azul tava ligando pra amiga dela pra falar que, pô, não dá, pô. O cara até agora mandou nenhuma mensagem e o irmão dele tá fazendo o quê? Tá lá, desenhando, em vez de ligar pra guria. O que não dá pra entender. Por que caralho ela fala que não pega no telefone e depois o cara fica só desenhando e não manda mensagem? Tadinha, não sei se eu fico com dó dela ou se eu começo a rir pra caralho da situação. Aqui já começou a ter um empate nessa porra. Irmão, no dia seguinte, ela foi pra escola, meu compadre, mas puta do nível que tu não tá ligado. Perguntando por que ele não respondia as mensagens dela. Pô, o cara não mandava nada. Até do nada ele queria chegar na escola de repentemente. Se ele, né? Porque ela tinha percebido que ele não tinha chegado ainda. Era pra ele ter chegado um pouco mais cedo, não chega tão tarde assim. Até ela dizer, olha quem apareceu, ele me aparece, o coração dela chega a bater. Porque o cara tá usando óculos. Aparentemente ele usa lente de contato e perdeu a lente de contato dele. E essa porra aqui não tem como, cara. Ela quase me mija todo tipo de refrigerante que existe no mundo porque o cara tá me usando fodendo óculos. Mas se eu coloco um óculos, eu fico parecendo um esmigo na frente dos outros. Ai, mijei. Até aí ela não sabia que ele usava lente, né? Até chegar do nada a presidente na sala de aula e ela vê que ele tá usando óculos. Bom dia, gente. Ai, minha nossa senhora, mijei. Ela me chegou a sortar o cabelinho, tava de cabelo amarrado, colou bem no cangote dele e falou, tu quer sair comigo mais tarde? Rapaz, na hora, Su veio de lá pra cá e já meteu a mão na cara dele e arrancou os óculos da cara, né? Se o problema é o óculos que tá deixando ele bonito, é só arrancar das caras. É assim, digamos que realmente funcionou arrancar o óculos da cara dele. Você também tá vendo aquele dinossauro lá no canto lá? É a atração que a presidente tava assistindo por ele já acabou ali mesmo, né? Arrancou os óculos da cara, acabou pro lado do cara. E a Su ainda fica puta com ele, falando pra ele parar com essa putaria. Não mexe no cabelo dele nem colocar óculos na frente de outra mulher. Mas como é que ele vai chegar se não colocar os óculos? Cê vira, meu compadre. Aí, de novo, tu viu o dinossauro na frente lá?
Não. Aí chega a nossa morena na sala de aula. A morena mais linda que eu já vi até hoje, meu compadre. Ela tinha acabado de fazer uma caminhada. Até ela dá uma olhada também, porra. E vê que o maluco tá me usando o óculos. Aí não teve como, ela teve que colar perto do gangodete. Teve que perguntar se por acaso ele tá bem hoje. Até aí a conversa tava normal. Tu vai dar uma olhada pra cara da morena também. A morena tava quase mijando também pro moleque. Só pelo cara ter colocado um óculos. Quando o cara é bonito, não adianta, né? Rapaz, mas eu vou botar o óculos na cara também. Vou ficar parecendo um esmigo. Mas vai chamar a atenção de mulher, eu confio que vai dar certo. Não. Daí então quando ela voltou pra casa, ela ligou logo pra sua amiga Jangha, perguntando pra elas o que ela achou do moleque que tá de óculos. Mas ela lembra que ela não foi pra escola hoje, né? Porque ela tava meio ruim das pernas. Aí então a Jangha pede uma foto dele pra ficar sabendo como é que ele tava tão lindo assim. Quando manda a foto, até ela chega a mijar Guaraná lá dentro, porque o cara realmente ficou 10 vezes mais bonito com a porra do óculos. Mas trocando de assunto, a sua pergunta se ela vai pra escola amanhã, né? E vai, aparentemente. Assim ela vai desligar o telefone que ela tem umas coisinhas pra fazer, como por exemplo dormir, parar de conversar viado. E a Su só pensa, amanhã eu vou prender o cabelo de rabo de cavalo que ele gostou e vou pra escola. Então daí dessa vez que chegou mais cedo na escola foi ele, né? A Su ainda não tinha chegado, porque tava se arrumando. E ele olha pra análise de perfil dela e vê que ela mudou pro desenho que ele havia feito ela. Até do nada alguém chega e o coração do cara começa a bater mais rápido. Mas não era o que ele tava pensando, era a desgraça do Lindolfo me aparecendo pra atrapalhar a conversa. Sai da frente, endiablado. Eu quero ver meu casal. Merda nenhuma! Desculpe! Vai trocando de assunto, ele pergunta por que ele chegou tão cedo assim na escola. E o motivo por ter chegado tão cedo na escola, Marto sabe. Como é verão, as meninas vêm de quê? De roupa de verão pra escola. Saia curtinha, daquele jeitão. E o mais principalmente de tudo, Cadê as mulheres? o Rô já sabia já que ele ia falar esse tipo de coisa. Os caras vêm pra escola pra fazer merda também. Tá parecendo eu que é só pra comer também, caralho. Apesar que a comida era boa, hein? Melhor parte da escola. Tirando a parte de ir embora, de comer é a melhor coisa que tinha. Ué. O assunto muda quando o Lindolfo pergunta se ele não gostaria que a Su colocasse uma roupa de verão também. Aí ele começa a pensar um pouco mais diferente com a situação. Ai, mijei. E do nada me aparecia a Su atrás do Lindolfo perguntando vê o quê? Ela começa a meter o sermão. Vê o quê? Só faz merda com o maluco. Nenhum dois faz coisa boa. E ela tava de cabelo amarradinho, do jeito que ela falou que iria vir pra escola. Porque o gostosão aqui gostou do cabelo dela. Olha isso, rapaz. Tô chamando o cara de gostosão também, olha. Tô ficando meio afeminado aqui. Como o cabelo é muito bonito. Aí a Luz... Quê? Aí a Su se lembra do que a Jangha falou pra ela, né? O Lindolfo aparentemente tava ajudando o Rô a ficar junto dela. Então trata o cara um pouco melhor. E ela fala isso toda coradinha, porque obviamente ela gosta do maluco. Adivinha por quê? Cadê as mulheres? Cala a boca, desgraça! Sim, nem mais e nem menos, Lindolfo falando que ele vai vazar de lá e vai embora, né? A Su não queria que ele ficasse lá. Até a Su falar que ele podia ficar e puxar uma cadeira. Aí ele não entendeu porra nenhuma do que ela tava falando. Do nada ela meteu eles são amigos? Quando é que nós viramos amigos que eu não tô sabendo também? Quem que teria capacidade de ser amigo desse cara aqui, a não ser o Rô? Aí, dessa vez eu mesmo falo. Cadê as mulheres? Claro, o Rô foi lá, sentou atrás dele, ficou de boa no canto dele, mas pensou do porquê que eles estão tão cantangeiros assim, os caras não tá conversando entre si. Um olha pra cara do outro, parece que o clima tá meio pesado. Como que faz da situação? Aí o pensamento principal que ele tem é perguntar pro Rô que tipo de garota que ele gosta, né? A Su ficou até meio de canto, assim. O Rô até ia mandar o Lindolfo voltar pro seu assento, porque tá fazendo pergunta idiota. Mas a Su não permitiu isso daí. Ela realmente quer saber que tipo de mulher que o cara gosta. Olha a jogada de mestre aí, ó. Tu viu, né? Ela mandou responder, então responde. Sem praguejar, ele falou que costumava gostar de garotas de cabelo longo. E a Su não tem cabelo longo, isso é óbvio, mas agora ele mudou e fala que gosta de garotas de cabelo de rabo de cavalo. Ele fez de novo! Cara, deu um puta constrangimento pra mina, mas ela perdoou o maluco por não ter atendido as ligações dela pela essa fala que ele mandou agora. Ele fez de novo! Nem o grandioso virgenzinho tem coragem de falar isso na cara da mulher. Eu tenho muita vergonha. Opa! Então o Rô pergunta agora pro Lindolfo de tipo de garota que ele gosta. Até chegar o tipo de garota que ele gosta bem na hora que ele responder a pergunta. Jangha pergunta o que eles estão fazendo sem ele, né? Tá conversando fiado aí, pô. Ih, rapaz, acho que meu coração vai pular pra fora da boca. Dia seguinte, então, como acabou tudo, chegou o meio período de exames. Semanal de provas. Todo mundo precisa isso. Tirando só o fator que alguns estavam pensando só em dormir no dia de prova, outros estavam realmente focados em estudar. Como, por exemplo, claramente a nossa Su e o Rô, que tava querendo estudar. No entanto, porque a própria Su fala que dessa vez ela não tá muito afim. O Rô comenta que ela é boa de matemática e uma toscoisinha também. Ela chega a ficar envergonhada com o elogio dele. Aí fica um ou outro mandando papo fiado de que um gosta de outra coisa. Não entendi bem o conceito. Mas os caras tava se paquerando tanto que chegou o Lindolfo de lá pra cá e falou que eles continuassem paquerando assim, pô,
apoiar os outros a estudar. Ué, então por que ele continua lá? É só ficar longe que não escuta nada. Ai, que essa joga não. essa borracha. Segura essa aí. Ei, Marcinho, o Lindolfo não liga pra essa indireta que deu na cara dele? Indireta bem direta. A Su não entende do porquê dele tá lá também. Geralmente ele nem gosta de estudar. Tá conversando fiado com eles porque ele leu outro dia que aparentemente você consegue estudar e ensinar outra pessoa. Assim tu fica mais eficiente no teu estudo. Resumo básico, ele quer aprender junto com eles, né? Sem agregar em porra nenhuma. A Su até fala que concorda, mas prefere continuar estudando sozinho. E o Ruo também não concorda com isso aí não. Ele só quer passar por cima e querer estudar. Calma. Lindolfo tem um segundo planejamento, que é pedir, por favor, deixa eu estudar com vocês, cara. Eu nunca pedi nada pra vocês. Não. Pode parecer duro, mas ele não vai agregar em nada pros dois aqui. Ele já sabe a maioria da coisa que o Ruo sabe. Então não tem por que estudarem juntos. Ah, então, ele fala que tá beleza então. Ele pega e sai vazar falando que vai dar um jeito de se virar pra estudar sozinho. O Ruo ficava se perguntando do porquê que o Lindolfo quer estudar do nada. O cara nunca se liga pra estudar em porra nenhuma. Até naquilo, a Su começar a pensar, meu compadre. Ela se lembra de algumas coisinhas e que esse maluco aí tá afim da Jang-ha. O Ruo até vê que ela tá meio séria, pergunta o que ela tem, mas não tem nada. Mas ela continuava voando pra cara do Lindolfo, porque queria ajudar ele de certa forma por ter ajudado os dois ali. Tá vendo aí, rapaziada? Nem sempre o prato que tu lavou direito. Ontem de noite eu dormindo, escutei umas rodas, quando eu acendi a luz, era uma muriçoca botando o pé no ventilador pra outra também pegar. Reflexiona. E detalhe, tinha uma coisa que eu queria falar pra ela sobre o cabelo dela, que ela fica muito linda com o cabelo que ela tá agora amarrado. Aí ela fica toda sem graça e pede muito obrigado ali pra ele, né? Aqui eu vou jogar um pontinho pro lado dele, hein? Tá começando a ganhar. O que ele acha meio bizarro é que esse tipo de coisa ele não consegue falar mais, né? Antes falava mal de boa. Até ela vir chamar a atenção dele e perguntar onde tá o óculos do cara. Se liga na gameplay, se tu tá achando que só ele marca ponto, olha dela. Ele fala que o óculos não tá lá porque ele usa lente de contato, é que ele diz que esqueceu. Até ela dizer que na realidade ela só fala que ele fica bem com óculos e seria mais atraente se viesse com eles. Carai, assim no seco? Falei pra vocês, aqui eu já coloquei mano a mano no pontuação pro cara. Mas calma que não acabou. Tem a segunda jogada. Você não quer estudar comigo não? Estudar sozinho é mó triste. Não, calma aí, pô, é zoeira. Vamos levar o negócio um pouco mais a sério aqui? Não. Putz, mas daí fodeu, né? Porque ela mesmo fala que hoje ela até iria aceitar estudar com ele, né? Pois ir na biblioteca e tudo mais não tinha nenhum tipo de problema. Ela tinha objetivo hoje, era ensinar a irmã dela a passar também nas provas dela. A Rô ficou meio de canto, falou que, né, tá de boa, se não tem problema e tudo mais. Com um papinho de pretexto que ele tinha altas esperanças de que ela iria gostar de estudar com ele. Mas, meu irmão, você quer estourar o coração da mulher? A mulher vai pular pra fora da boca do coração daqui umas horas. Aí teve como? Ela teve que levantar, ligar pra irmã dela pra dizer pra desgraçada que vai estudar na caixa do capeta, né? Se vira, seu estudo sozinho, minha filha. Tem nada a ver contigo, não. A irmã dela atendendo o telefone ali, que inclusive, olha como é que ela coloca o nome da irmã. O que tu quer? A hora tá quase começando já. Então a Su começa a comentar sobre o estudo que ela queria que ele ensinasse pra ela passar nas provas. Pode tocar pra outro dia. E ela tava muito afim de tocar pra outro dia porque amanhã ela tem aula de piano. E finalizou. É assim que ia ficar. Ai, guria do capeta, não me atrapalhe o meu casal, não, pelo amor de Deus. Filho da puta! Tirando só esse desenho de cima aí que eu não entendi o contexto, ela não sabe do porquê do irmão ter ligado pra ela. Mas alguma coisa de errada aí não tá certo. Olha, começou a pensar agora. Tá usando a cabeça. A irmã do Ruo chegar perto dela vai perguntar se, por acaso, ela conversou com a Su, né? Se tá acontecendo alguma coisa lá na sala de aula. E sim, ela precisa da tua ajuda para resolver um negócio. Então logo ligaram diretamente pro Ruo, que ele tá bem ajeitado na cadeira. Tá meio torto só. Então daí tua irmã começou a trocar um papo com ele, né? Sobre a Su ter falado alguma coisa com ele. Aí ela ficou sabendo que aparentemente ele chamou ela pra poder estudar. E a irmã da guria desgraçada recusou. Então você quer dizer que a culpa é minha por ter dito pra estudar comigo? É, ué. Tadinha, velho. A Su tava andando pela escola, tinha ninguém naquela porra, triste, pensando que ela tava muito afim de estudar com o Ruo. Só tava querendo ficar do lado dele, né? Até do nada recebeu uma ligação e se liga na sequência de humor dela mudando de uma hora pra outra. Do jeito que ela entrou aqui, chegou suada, com certeza não veio correndo lá pra cá, ia chamar a atenção dele falando que ela pode estudar com ele. Se caso ele quiser ir na biblioteca com ela, ela vai ficar sozinha com ele lá dentro. Eu faria esse acordo.
Ué, mas ela não tinha dito que tinha que estudar com a irmã dela pra ensinar a guria a passar nas provas? É, a irmã dela ligou pra ela depois falando que iria estudar sozinha, né? Se virar na vida. Falando nela, coitada tava se arrependendo já, porque ela ia ter que estudar sozinha e não sabe o beabá do básico. Mas sentaremos aqui e temos que concordar que foi por uma causa nobre. Eu apoio essa guerreira. A biblioteca, então, era pros dois estar estudando só os dois, né? Sozinho lá dentro, né? Tirando os outros alunos que ficariam separados, mas... Deixa eu te perguntar um negócio rápido aqui. Você sabe o que esse mané veio junto com a gente? Ela simplesmente me arrastou o Lindolfo pra dentro, junto com eles lá dentro também, pra estudar. Ela tava explicando do porquê que ela arrastou o cara até lá, mas ela se lembra dele, né? Que o Lindolfo pediu implorando pra estudar. E ele não é um cara que estuda, tinha alguma coisa errada, era certeza. Porque ela sempre na conversa que ela teve junto com a Jang-ha, que perguntou a Jang-ha o tipo de cara que ela gostava. E ela falou o quê? Caras bonitos e inteligentes. Aí aqui nós tem dois problemas. O meu e o... Não, calma aí, cara. Para de fazer brincadeira, cara. Não. Inteligência é uma coisa que não encaixa nesse cara aqui, e bem sabemos. E é por esse motivo que ela ficou com tanto dó do maluco e que ajuda ele por ter ajudado entre contra-resposta. Com a explicação bem otária, ela só fala que ele veio porque ele veio, né? Mesmo assim, se ela diz, o Rô só aceita e volta a estudar. Meio brava assim, porque queria ficar com ela sozinha. E quando ele faz a cara de brava, ela fartava mijar, porque ele é muito fofo ficando bravo. Tá quase fazendo o coração dela pular pra fora da boca já. Lindolfo tava tentando seriamente melhorar o estudo dele, mas tava meio difícil, que esse era o começo do começo de tudo. Mas chega de conversa, né? Vamos voltar pro estudo aqui e começar a concentração. Pode estudar mesmo? Eu posso olhar pra você mais um pouquinho? E por que o homem não foi no sol? Tanto que ela chega numa parte de literatura ali, que ela tem uns certos problemas e não sabe resolver. Então ele vai e levanta pra ajudar ela e começa a caminhar na direção dela, né? Falando que ele pode resolver algum desses problemas. Quando cola do lado dela, volta a pular pra fora da boca o coração de novo. Eu vou te explicar, então presta bastante atenção. A coisa da comissão já dentro da própria comissão de tudo aí. E fala assim, um cara desse explicando desse jeito não é bonito. É muito totoso, cara. Mijei. Lindolfo, quando viu os dois ensinar outras coisas ali, ficava tristão. Ele queria ensinar também a Jang-ha em alguns assuntos, mas ele não sabe nada, vai ensinar o que pra ela? Até do nada falando nela, ela chegou de repentemente. Ela foi chamada pela Su, que inclusive ela é a segunda melhor da classe. Então o que aconteceu foi o vice-versa. Ela que tava ajudando o Rô a estudar. O Rô não, cara, é o Lindolfo. Calma aí que eu confundi o nome aqui. Alzheimer temporário. ué. Tendo aquilo, o Rô dá uma olhada pra cara da Su e perguntando por que ela tá prestando atenção no que ele tá falando, né? E ela não entendeu uma porcaria de nada do que ele tinha dito. E de fundo, um dos figurantes também tá na biblioteca, ele tava estudando, ou pelo menos tentando estudar. Teve que sair porque não aguentava ver os outros se pegando. Eu sei, amigo, eu te entendo. Aqui também tem umas lágrimas caindo daqui, mas é porque tem umas 3 cebolas do meu lado aqui. Eu vou colocar elas pra lá também, que tá atrapalhando. Enquanto isso, na outra sala de aula, a Song Hua tava tristinha ali, coitada. Até chegar um maluquinho, figurante, com um nome chamado Ryu Huo. Não que eu vá lembrar o nome de figurante, né? Mas ele pergunta se tem alguma coisa a ver com o cara que ela gosta, o tal do Huo lá. Ele pode ajudar ela de certa forma, se caso ela quiser. Então, quanto que ela sabe sobre isso? Quando ela começa a contar, basicamente no horário de almoço, ela ligou pro Huo, perguntando se o maluco poderia almoçar junto com ela, a porra toda. Mas ele fala que tava estudando, né? Aí então ela fala, também tem que estudar. Posso ir pra tua casa estudar contigo? Meu irmão, quando ela fala que o maluco ia estudar com uma amiga dele, aí o mundo dela desabou. É igual tu falar pra um aleijado que tu tem 2 pernas, tá ligado? Que? Na hora que ela ia perguntar quem que era, a própria Su gritou com ele porque ele tava falando no telefone com outra mulher e ela escutou a voz da mulher. Claro que era a Su, ela sabia quem era pela voz. Então foi exatamente isso que aconteceu, né? Da hora. E o figurante fica meio triste por ela porque sabe que ela deve gostar pra caralho desse cara aí e resolve tentar ajudar ela de certa forma. Mas nem precisou, porque ela mesma fala que não pode deixar aquela Su desgraçada tomar o cara dela. Uai, mas ele nem é seu namorado. E é por isso mesmo. Só venha, meu amigo. Venha com ela que ela vai lhe mostrar como pegar o teu macho de volta. Ela já brota na sala de aula dos dois ali, bate na porta, que daqui umas horas essa porta aqui vai cair, eu tenho certeza. A Su já fica puta com ela, porque é outra mulher, e sabe quem ela é. E ela vem lá pra cá assim, olha pra cara da Su e nem fala nada com ela, porque ela sabe fazer uma coisa que a Su não sabe e não tem. Na verdade, eu acho que tem sim, hein. Para de olhar pra aí, desgraçado. Tem nada a ver com isso que você tá pensando, não? Ou será que tem?
E o Juan foi e sentou do lado dele e começou a conversar com ele sobre a questão da Comic, se ele vai pra lá esse ano, né? Isso, velho, era como se fosse uma puta de um soco na cara da Su, cara. O tipo de conversa que a Su nunca teve direito com o Juan, ela tá conseguindo ter. Mas mesmo assim ela manda os dois parar de conversar agora. Como é que é? A Juan não gostou não. Pergunta quem que ela é pra falar pro cara parar de conversar com ela. Quem que ela é? Ela vai te mostrar rapidão, meu irmão, quem que ela é de verdade. Já gruda no braço do Juan, abraça ele, falando que ela tá num tipo de relacionamento com ele que ela manda nele. Tá, porra, agora esse aqui foi um direto da bicana zurreia da cara do Juan. Piorou mais ainda quando ela comentou sobre a festinha que teve lá durante de viagem de campo. Aí a Juan, coitada, tinha até telegrafistas ali observando essa porradaria. No ponto de vista deles era porradaria, mas era mais uma paquera entre os dois ali. Ou será que era porradaria mesmo? Não lembro não. Teve que chegar o figurante, pegar a coitada da Juan pelos braços, começar a puxar ela pra fora, né? E se desculpa pela confusão, até porque não queria que ela fosse ter a sala dos outros pra caçar confusão assim. E a Su incrivelmente fala que ela não fez nada. Tipo, foi só de boa, né? Foi só uma conversinha fiada e o cara fica até com vergonha do que ela... minha irmã, vai tomar no teu. Quer esse diabado perto da minha mulher, não. Quer dizer, mulher do Proto. Sai de perto de mim. E tira essa câmera, caralho. Tira essa... Disso então, os exames haviam acabado. Depois de tantas provas deles ter feito, todo mundo se aliviou, né? E claro, o Juan logo agradeceu a Su, falando que graças a ela, ele conseguiu passar melhor dessa vez. Ela sabe umas coisas que ele não sabe. E ela pergunta se realmente é sério. Só que olha o jeitinho que ela pergunta, cara. Porra, puta que pariu, mano. Tô falando, meu coração vai pular pra fora da boca. O meu e o dele junto também, né? Não dá. Me apaixonei. Nessa então, chega do nada o Lindolfo pra atrapalhar nós casalzinhos, pra se aparecer vendo todo mundo. Por quê? Não sei. Ele fez as provas e a Jang-ha ajudou o otário aqui. Ele tá achando que vai tirar nota boa, né? Só acha que vai tirar nota boa, nem pegou o resultado. Aí ele agradece a Su pelo ter ajudado ela, né? Aí do quem, ó, vaza aqui. Pra quem que eu falei? Então daí tinha finalizado a aula e era uma sexta-feira, dia de descanso, não vão pra escola amanhã. E a Su despede com ele, né? Bom fim de semana pro cara e tomara que eles se batem pela rua. E a cabeça do palhaço tava como por dentro, como ela tava rindo com aquela roupa. Mas ele não falou. E você, vai ficar me encarando por quê? Aproveitando que ele já tava encarando o Juan, pergunta se ele pode sair com ele hoje, né? Tá livre pra jogar um videogame ou coisa do tipo. Mas ele dá uma coradinha assim e... Rapaz, bicho. Rapaz lá, moço. Não gosto dessa fruta que tu gosta aí, não. É verdade. Tu gosta, né? Na real, ele não é, pô. É que ele, como foi ajudado pela Jang-ha, ele vai sair com ela hoje à noite. Chamou ela pra jantar. Na hora, a cabeça do Juan vai lá nas alturas, porque ele nunca pensou em chamar a Su pra comer, mesmo como se fosse um agradecimento. Ele não fez isso, tá ligado? Então mais tarde ele foi pro barraco dele, tomou aquele banho, saiu do banheiro ali, pensando, porra, velho, nada pra fazer nesse caralho. Eu podia ter chamado ela pra sair, ele nem chegou a cogitar nessa possibilidade. Ele olha pro telefone dele, vê sexta-feira, 6 da noite, sem fazer porra nenhuma. Será que ele deveria ligar pra ela? Aí na casa da Su, ela tava bem de boa, tinha saído do banheiro agora. Meu amigo, bicho, tamanho do respeito na minha cara. Ai, que dia nisso? Quando ela vai estar na cama, o telefone dela começa a tocar de repentemente. Aí ela vai e pega o telefone na mão. Ele nem precisou falar nada. Foi só ela ver quem tava ligando pra ela fosse o Juan, ela me caiu no chão. A irmã dela quase pulou pra fora da cadeira também. Caralho, tá se matando dentro do quarto? A Miria quase me mijou a Guaraná só de ver o nome do cara na ligação. Então daí ele pensa que, pô, ela deve estar ocupada, por isso que ela não tá atendendo, né? Até de repente ela pegar e atender o telefone de contra-resposta. E ele fica sem graça, perguntando como que ela tá, umas conversinhas fiadas, mas vai até direto ao ponto. Pergunta se por acaso ela vai estar livre nesse fim de semana. Ele queria levar ela, rapaziada, pra jantar. Mais uma vez! E ela ficou tão em crise que ele ligou pra ela e falou isso que ela até largou o telefone, caiu em cima da cama, que fofinha, cara. E não parava de bater as pernas, né, porque ela não se aguentava. Aí ele tava no telefone ainda, né, ela precisava pegar o telefone de volta na mão. Então ela pega de volta e pergunta se ele ainda tá lá na ligação. E ele fala que sim. Ela começa a fazer de difícil, falando que desculpa, ela tem que ver se tem casa pra limpar esse final de semana. Ele fala, não, outro dia então a gente vai. Não, era brincadeira, eu posso, amanhã eu tô de boa, não tenho nada pra fazer. Ele é incansável! Método novo, hein? Jogada de mestre essa daí. Anotei. Beleza, então. Ele fala que amanhã ele encontra com ela. Ah, e antes de desligar, ele começa a falar outro assunto. Ele não conseguiu falar antes, mas fala pela ligação que o uniforme de verão dela, ela ficou linda naquele uniforme. Não, agora não tem nem meme. Eu mesmo tenho que falar e com gosto e prazer. Ele fez de novo, porra! Ele vence! Vence! E vence!
Mas o cara é foda, patroa. Ela não sabia se enfiava a cara no buraco ou se tacava debaixo da coberta. Então ela só agradece e fala que ele também tava bonito. E assim a ligação finaliza, deixando pro outro dia, né? Do ambos os lados. Ela, quando começa a andar em volta do quarto dela, olha pra fora, começa a pensar a única coisa que passa na tua cabeça. De repentemente, o dia dela melhorou em 400%. O meu também. Começou a jogar bater aqui, ó. E o outro lado quase perdeu a cabeça, né? Pois não conseguia falar com ela direito, até desabou na cama. E vem a irmã dele lá pra cá perguntando se ele tá livre amanhã. Mas não, teu compromisso. Aí vai se aproximando dele perguntando se ele tava dormindo, né? Porque amanhã ela quer assistir um filme e diz que não quer assistir sozinha. Será que ele pode assistir com ela? Assistir esse filme com o diabo, capeteado. Porra, vai assistir outra hora com os caras aí. E ele fala pra ela que não tem como não, fia. Não tem planejamento mais tarde? Não tem como ficar assistindo filme contigo? Aí ela se liga e presta atenção que provavelmente deve ser o que ela tá pensando. Curiosa pergunta com quem que ele vai sair na realidade. E ao invés de responder, ele só pergunta pra ela se ela sabe que tipo de roupa que o homem tem que usar por encontro. Na hora, a bichinha já pensou, vai ter minha ajuda. Mas do papai Google também. Pega o telefone na mão na hora. E na casa da Sul, ela tava quase caindo as bocas do queixo, de tanto que tava feliz. A irmã dela tava porratando a porta, perguntando se ela não viu tuas mensagens. Mas ela não viu porque ela tava ocupada, bagarai, né? Mas enfim, a mãe dela comprou pizza, ela não vai querer descer pra comer, não. A Su só recusa, o que a irmã dela não acredita, porque ela gosta de pizza, pô, é impossível a guria não querer. E o motivo é que a Su não quer engordar, porque amanhã ela precisa sair com alguém. E antes mesmo de tudo, a irmã da Su recebeu uma mensagem da amiguinha dela, da irmã do Rô, mandando pra irmã dela usar uma roupa azul marinho. Ao mesmo tempo que eu gosto dessas gurias aqui, eu odeio dependendo do que elas fazem. Famosa amizade de macho, né? Desce uns 5 socos no pé da boca ali, mas mais tarde tá de boa. Ué. Então no dia seguinte, o maluco tava um par de homem de verdade, roupinha azul marinho, todo trajado no estilo old money, sem tatuagem, sem piercing, sem porra nenhuma. O estilo mais normal do mundo, o que ele duvida que a guria vai gostar. Pra baixo da égua, rapaz. Tô te falando que o negócio vai dar certo, só avança pra cima. Bom, se a irmã dele tá falando, ele vai acreditar. E assim, embora. Ele já começa a sair de casa, vai diretamente pra estação de trem, porque ele não tem carro, nem bicicleta. E é melhor do que ficar suando também. O trem todo lotado e o coraçãozinho dele não parava de bater a todo momento. Ele nem viu como é que ela tava vestida ainda, mas não dava pra segurar a emoção, meu gurizão. Ele pega o telefone na mão, vê a parada que ele tem que parar já, e a porta começou a se abrir. Quando ele bateu de frente com ela, que já tava na estação esperando ele, meu amigo, coraçãozinho chega a bater. Que piazinha linda da miséria, bicho. Essa aqui que nós tem que arrumar pra nós de vez em quando, né? Pra poder sair, vez ou outra. Linda demais. Melhor ainda quando ela passa a mão no cabelinho dela, falando que tipo, ele tá tão bonito, não sei o que lá, mas pior ainda, ela observou que a roupa dele tava da mesma cor que a dela, né? Aí ele comenta sobre a roupa, que aparentemente eles veio sem querer, querendo comer uma roupa, né? Sem querer comer uma roupa. Comenta da boca pra fora que eles até parecem um casal, aí ficou um crime de tensão, ele conserta, não, que não, só tamo combinando mesmo, não parece um casal de verdade não. Ela ficou tão sem graça que sim, só concorda com ele. Nessa hora, a Su se lembra do que a irmã dela tinha dito, né? Que forçou ela a usar a roupa azul marinho, que era um vestido, mas ela não queria usar essa roupa. A irmã dela teve que implorar pra ela usar a roupa. Que pelo amor de Deus, me usa essa roupa aqui que eu te dou 2,50 no Pix. Como é que dentro de cá tá nevando? Não tem neve aqui dentro? Mesmo assim, a Su insistia em não usar porque esse vestido era da mãe dela, não pode usar. Mas ela começou o nível de imploração mais bizarro e plantou bananeira na frente dela. Não entendi, mas tô compreendendo basicamente. Acho que deva ser um tipo de humilhação na frente da irmã dela, mostrando que ela tem que usar. Ou comenta aí o que você acha que aconteceu aqui, né? Eu não entendi essa porra, não. Meus neurônios não tá mais funcionando. O que a senhora faria com quase 9 milhões na conta? Comprava todo de bomba pra estourar no mundo todo. Fazia uma guerra mundial. E como ela tava muito concentrada no pensamento, viu o olho lá pra cá e sussurrou no pé do ouvido dela. Quase que o coraçãozinho pulou pra fora da boca já, né? Com ele dizendo se por acaso ela tá com fome. Ela não respondeu nada até agora que tava falando com ela. Ela fala, calma, ela vai olhar no telefone dela, que ela pegou algumas localizações certinhas ali. Aí grudou no canto da parede que encontrou um lugar ontem à noite legalzinho. Um restaurante italiano. Até iria falar outro, mas ele concorda com esse. E quando ele iria ver o local, ele colocou a mão na parede e ficou cara a cara com ela, quase metendo borbe... Rapaz, casada. Depois dessa sem querer mais querendo, eles ficaram sem graça lá no restaurante italiano. Nenhum dizia nada pro outro. O restaurante inteiro tava conversando, mas eles então... O Rô pensa que ele fez aquilo de lá e foi uma mancada feia, né? Às vezes deixou ela desconfortável com aquela situação toda, mas... A carinha dela, eu duvido que ela ficou desconfortável.
Né? E ele pensa isso também pela questão dela não tá dizendo nada, tá só inquieta ali. Então ele pensa que deveria pedir desculpas antes que algo pior aconteça. Mas daí ela fala em contra-resposta que ela nunca usou algo como um vestido, por exemplo. Ele nunca tinha visto ela daquela forma. E toda vez ele fala que ela tá linda, perfeita e tudo mais. E ele podia falar alguma coisa da roupa dela agora. Ao invés de falar que ela tá linda, ele fala que ela parece muito madura. E olha como funciona a cabeça da mulher, né? Quando fala muito madura, ela pensa que o cara quer dizer que ela parece velha, tá ligado? Porra, se depender da compreensão de mulher aqui nessa porra, nós tá fodido, rapaziada. Aí do jeito de homem dele, que tentava explicar, mas tava meio difícil de fazer uma explicação, só que ela parece um pouco mais velha que ele e ela não curtiu muito essa resposta que ele deu. Até ela começar a raciocinar o que ele quis dizer, que é tipo, ele é um cara mais novo lá, ela, a sua sugar mommy toda ali, bancando o cara. Aí que o coração dela vai pra além e pensa, porra, agora entendi. Tem como você falar de novo rapidão? Opa! Mas antes disso, chegou a mulher entregando a comida deles ali, um baita de uma comida linda com picanha. Aí ele fala que vai pagar, e ela só agradece, né? Só que ele vai e pega a carne dela que tava no prato dela, e ela fala, essa comida é minha, pai, eu tô com fome também, caralho. Só que não, ele não vai comer a comida dela, porra. Ele só tá cortando a comida dela, porque assim fica mais fácil pra ela comer. Meu irmão, não dá. Ele fez de novo. Só de pensar o quão cuidadoso ele é com ela, ai, o coração chega a bater. Eu tô ficando apaixonado junto com essa roupa aqui também, rapaziada. E você quer ver vocês chorar mais um pouco ainda? O vídeo acabou.